Minha mãe viu que, após terminar o jardim de infância, eu ainda não tinha encontrado uma namorada. Logo de cara, ela arranjou 5 casamentos na infância para mim. Para que, quando eu crescesse, eu escolhesse uma das 5 filhas da rica família Su para ser minha noiva. As 5 moças da família Su ficaram bastante relutantes ao saber disso. Porque nas fotos, eu pareço escuro e gordo. Eu sou simplesmente um caipira. Nenhuma delas queria atirar-se na boca do lobo. Nesse momento, 3 carros de luxo pararam em frente a uma cidade pequena e desgastada. 5 mulheres lindas e elegantes saíram dos carros. Essa cena realmente era de encher os olhos. Assim que desceu do carro, a quinta irmã, Su Seok-sil, começou a reclamar. Eu não consigo acreditar que lugar horrível é esse. É realmente sujo e quente. A quarta irmã, Su Shimian, também estava insatisfeita e reclamou. É verdade. Estou realmente impressionada. Como meu pai pode deixar um caipira nos escolher como noivas? E ainda nos mandou buscá-lo pessoalmente em Jianshen. As 5 pessoas tinham expressões de descontentamento. Se não fosse por pressão do pai, como elas poderiam vir a um lugar assim? Sem tradução adequada, contexto faltando. Quem dirigia de volta era a irmã mais velha, Su Van-ho. Seu lindo rosto também mostrava um toque de desagrado. Sem tradução adequada, contexto faltando. Su Seok-xiao deu um passo à frente. Após meia hora, o portão foi aberto. O homem à sua frente tinha traços marcantes e bem definidos. Seus olhos eram profundos e brilhantes. Sua graça era ainda mais nobre do que a deles. Sem tradução adequada, contexto faltando. Seok-xiao ficou pasma. Olá. Estamos à procura de Jian Yixin. Com licença, ele está aqui? Eu sou Jian Yixin. Olhei para as pessoas à minha frente. Em seguida, falei de maneira relaxada. Vocês podem esperar um momento. Eu vou pegar a bagagem. Ao me virar para sair, algumas pessoas estavam um pouco surpresas. Esse é completamente diferente do que nosso pai nos mostrou. O que foi mostrado a 5 deles eram fotos de Jian Yixin na adolescência. Eu pensei em quão grande foi a mudança dele nesses 10 anos. Sem tradução adequada, contexto faltando. Neste momento, a segunda irmã, Su Luoli, fez uma piada. Você gosta? Então que ele te escolha como noiva. De que adianta ser bonito? Não passa de um espantalho. É? Fique tranquila. Eu também não me interessaria por você. Uma garotinha que ainda não tem corpo formado. Uma voz indiferente soou atrás de mim. Em seguida, ignorei a expressão de Su Seok-sil. Peguei a mala e entrei no carro. Eu entrei no primeiro carro. A motorista era a irmã mais velha, Su Vnol. Havia apenas 2 pessoas dentro do carro. Eu não disse nada e virei a cabeça para olhar pela janela. Meu coração estava cheio de emoções. Minha mãe me deixou quando eu era criança. Eu e meu pai vivemos nesta pequena cidade por muitos anos. 2 meses atrás, meu pai faleceu devido a uma doença. Seu último desejo era que eu encontrasse uma boa esposa. Eu já sabia que meu pai havia arranjado um casamento com seu amigo, Su Fu. Eu sempre resisti a isso. Mas esse é o último desejo do meu pai. Então só posso concordar em ir para a casa dos Su. Chegamos a Jianshen em silêncio. O carro parou em frente a uma luxuosa mansão. Eu entrei junto com as 5 pessoas. Vi que uma dama estava sentada no sofá. Assim que Su Seok-xiao chegou em casa, começou a reclamar. Sem tradução, parece ser uma quebra de texto. Estamos de volta. Estou realmente exausto. A mãe de Su rapidamente mandou a empregada preparar chá. Então, seus olhos se voltaram para mim, que estava por último. Ela me examinou de cima a baixo. Ela percebeu que eu não era tão feio e gordo como nas fotos. Pelo contrário, eu era bastante bonito. A mãe de Su começou a me zombar. Você é Jian Yixin, não é? Fez plásticas só para se casar com uma das filhas da família Su. Você realmente se esforçou, não é? Este casamento foi arranjado pelo pai de Su na época. Ninguém na família Su está satisfeito, mas não podiam contrariar o pai de Su. Eu olhei para a mãe de Su e disse calmamente: Senhora, eu não fiz cirurgia plástica. A mãe de Su soltou um grunhido frio. Novamente vi o mordomo trazendo minha bagagem do carro. Ela imediatamente começou a falar. Mordomo Li, abra a mala e faça uma checagem. Meu coração afundou. Tia, isso é meu. Eu naturalmente sei que isso é seu. É por isso que deve ser verificado. Você vem de um lugar pequeno. Pode ter trazido algo sujo e perigoso. Coisas assim não são boas para nossa família Su. Depois de dizer isso, a mãe Su deu um olhar sugestivo ao mordomo Li. As 5 irmãs da família Su estavam confortavelmente sentadas no sofá. Ninguém planejava vir me ajudar. Justo quando o mordomo Li estava prestes a agir, eu rapidamente puxei a mala de volta. Minhas coisas. Ninguém pode tocar. A mãe Su se levantou. Sua expressão carregava um toque de raiva.
Eu sabia que você realmente trouxe algo que não deveria. Eu preciso ver isso hoje. Assim que ela terminou de falar, 4 ou 5 seguranças vieram em nossa direção. Os outros também largaram os celulares e observaram a cena. Pensaram que eu ficaria nervoso e me submeteria. Mas eu estava com uma expressão tranquila. Justo quando o segurança estava prestes a pegar minha mala. Pare. Uma voz forte veio da porta. Era o pai da Su que havia voltado. Ele veio apressadamente até mim. Olhando para mim, perguntou preocupado. Ishin, você está bem? Desculpe. O tio Su teve uma reunião na empresa agora há pouco. Ele só voltou agora. Ao ouvir isso, eu balancei a cabeça. Tio Su. Fêmur. Su olhou rapidamente para a mãe da Su. O que você está fazendo? Ishin acabou de chegar em casa e já está assim com ele. A mãe da Su me lançou um olhar de desgosto. O que há de errado comigo? Eu só queria ver como ele estava. Se ele trouxe algo sujo para dentro. A mãe da Su deixou uma frase irritada. E então se virou e subiu as escadas. Respirei fundo. Desculpe. Ishin, sua tia pode ter alguns mal-entendidos sobre você. O tio vai explicar tudo para ela. Eu balancei a cabeça, indicando que estava tudo bem. Há muitas pessoas que têm preconceito contra mim. Só ouvi o pai Su falando com todos em casa. A partir de agora, Ishin vai morar aqui. Vocês não devem desrespeitá-lo. E não podem ficar só olhando ele ser maltratado. As 5 pessoas estavam em silêncio. Pensavam, por que o pai gosta tanto desse Jian Ishin? Após algumas saudações, o pai Su me levou para ver o quarto. O ambiente era bastante amplo e iluminado. Os utensílios domésticos estavam todos lá. Crescimento. Você está satisfeito com a decoração do quarto? Se não gostar, eu mando alguém redecorar para você. Obrigado, tio. Eu gostei muito. Olhando para o homem à minha frente, eu estava com emoções complexas. Eu o conheci muitas vezes quando era criança. Ele sempre foi muito bom comigo. Isso me fez lembrar do meu pai falecido. Ao ver que meu semblante escureceu, o pai Su me deu um tapinha no ombro e disse: Você também deve estar cansado da viagem. Descanse um pouco primeiro. Quando chegar a hora do jantar, eu te chamo. Eu assenti com a cabeça. Voltei para o quarto para arrumar as coisas. Depois de jantar, o pai Su me puxou para conversar no sofá. Em seguida, ele me deu um cartão dourado. Diz Shen. Fique com este cartão. Amanhã, deixe que elas 5 te levem para passear em Jianshen. Se quiser comprar algo, fique à vontade. Tio, obrigado pela sua boa intenção. Não, não preciso. Assim que terminei de falar, viu ao lado a expressão descontente da mãe Su. Então ela falou de forma irônica. TSC, TSC, TSC. O que você está tentando fazer, se fazendo de superior? Você veio para nossa família Su só por causa daquele dinheiro, não é? Yang Vanhu. O pai Su, cheio de raiva, gritou o nome da mãe Su. A mãe Su imediatamente respondeu. Eu não estou falando a verdade? Por que você está gritando comigo? Eu contraio os lábios. Não sei como ofendi essa Yang Vanhu. Justo nesse momento, o celular ao lado tocou. Irmão Shen. A empresa lucrou 3 bilhões neste trimestre. Já foi depositado na sua conta. Eu franzi a testa. Por que eles enviaram mais um lote de dinheiro? Em pouco tempo, o dia passou. No dia seguinte, quando acordei, meu pai já tinha ido resolver assuntos da empresa. As 5 senhoritas estavam tomando café da manhã à mesa. Ontem à noite, o pai Su já tinha dado instruções para que elas me levassem para passear em Jianshen hoje. Eu acabei de me sentar. A voz fria e clara da irmã mais velha, Su Vanhou, logo soou. Minha empresa tem uma reunião hoje. Às 4 de vocês, certo? Depois de falar, ela colocou os talheres e se levantou, saindo direto. A terceira irmã também se levantou e disse: Eu tenho uma apresentação de última hora hoje. Então eu também preciso ir. As outras 4 seguiram dando desculpas e saíram uma a uma. Eu também não disse muito. Continuei focado no café da manhã. À noite, meu celular tocou. De lá, uma voz animada veio ao meu encontro. Irmão Shen, você veio para Jianshen? Eu falei com frieza. Tem algo que você precisa? Você não me disse que viria para Jianshen. Eu não me importo. Você precisa sair agora e jantar comigo. Se você não for, eu vou te procurar na casa do Isu. Meia hora depois, eu avisei o mordomo. Saí da mansão sozinho. Depois de jantar com Gu Qingdan, fui arrastado por ela a um bar chique, depois de ela insistir com jeitinho. Irmão Shen, ninguém da família Su está te importunando, né? Eu girei o copo. Quem pode me intimidar? Gu Qingdan sorriu. É verdade. Desde que você não intimide os outros, está tudo bem. Quem poderia te intimidar? À primeira vista,
esse homem parece educado. Mas por trás disso, ele é um grande demônio. Pensando nisso, Gu Qingdan perguntou: então você realmente pretende se casar com alguém da família Su? Eu tomei um gole da bebida novamente. Falei de maneira despreocupada. Não sei. Se não fosse meu pai, eu não viria para a casa dos Su. Agora, só posso ir passo a passo. As duas estavam no saguão do bar no primeiro andar. Não prestaram atenção alguma. No andar de cima, alguém estava os observando. Essa pessoa era Su Vanhou. Ela foi chamada por uma amiga aqui após o trabalho. Assim que se sentou, viu. Eu e uma mulher entramos. O olhar de Su Vanhou tinha uma profundidade sutil. Nesse momento, a amiga ao lado percebeu seu olhar. Seguiu o olhar dela. Song King não se conteve e brincou. Nossa senhorita Su, parece que isso é uma flor de ferro. Ele é realmente bonito. Que tal eu te pedir o contato dele? Ele está no bar Guqin, certo? Está no Guji, não é? Su Vanhou franziu levemente a testa. Sua voz tinha um toque de dúvida. Gu Qingdan acenou com a cabeça. Aquele misterioso vice-presidente da empresa Lanxian. Para falar a verdade, por que a Lanxian é tão misteriosa? Porque é uma grande empresa de capital aberto. Não apenas é muito poderosa, como também poucas pessoas sabem quem é o presidente por trás. Todos esses anos, foi Gu Qingdan quem lidou com os assuntos públicos. Mas a irmã Vanhou, você é muito melhor do que Gu Qingjiu. Com certeza conseguirá conquistar esse irmão bonito. Você fala demais. Su Vanhou falou friamente. Em seguida, olhou novamente para mim lá embaixo. Seus olhos tinham um toque de curiosidade. Este homem chegou a Jianshen. Como ele conhece Gu Qingjiu? Su Vanhou permaneceu em silêncio. Ela pegou o copo de bebida na mesa e deu um leve gole. Neste momento, vi que Gu Qingdan se levantou e deixou seu assento. Muitas mulheres ao redor estavam olhando para mim. Logo, uma mulher rica se aproximou de mim com um copo na mão. Bonitão, vamos fazer amizade. Vamos tomar um drink juntos. Eu a olhei rapidamente e falei friamente. Eu não estou faltando amigos. Ao ouvir isso, a mulher rica ficou com o rosto rígido. Em seguida, ela sorriu e disse: vamos ser amigos. Hoje, minha irmã vai pagar suas despesas. O que acha? Não precisa? Olhando para minha expressão indiferente, a mulher rica ficou um pouco envergonhada e irritada. Imediatamente, ela começou a falar. Não me dê cara para eu não ser desavergonhada. A irmã tem dinheiro e poder. Cuidado para você não conseguir sair dessa porta hoje. E, naquele momento, Su Vanhou, sentada no andar de cima, estava observando cada movimento daqui. A Song Qian do outro lado também percebeu sua expressão. Ela falou de forma provocativa. Irmã Vanhou, aquela mulher rica não é alguém com quem qualquer um pode brincar. Parece que sua presa vai ser levada por outra pessoa. Su Vanhou franziu a testa, levantou-se e se preparou para descer as escadas, com a intenção de se revelar e me ajudar em breve. E, assim que ela se levantou, uma cena dramática ocorreu. A mulher rica levantou a mão e estava prestes a me dar um tapa. Dei um tapa na mão dela. Não se ouvia nada no terceiro andar, mas Su Vanhou consegue ler lábios. Eu respondi palavra por palavra. Eu não quero seu rosto. Posso tirar sua vida? A voz era arrogante e presunçosa. E foi nesse momento que Gu Qingdan também saiu do banheiro. A dama sabia a identidade dela. Ela não pôde deixar de se assustar. Apressou-se a pedir desculpas e saiu, com medo de que eu realmente tirasse sua vida. Meu humor foi afetado. E não fazia sentido continuar lá. Depois de me despedir de Gu Qingdan, saí do bar. Chamei um carro pelo celular. Em seguida, sentei-me despreocupadamente na calçada, esperando. Acendi um incenso contra moscas. Olhei para o céu. A impressão era de que a lua não estava tão cheia quanto antes. Foi então que um carro preto Maybach parou na minha frente. Pensei que era o carro que eu tinha chamado. Apaguei o incenso na lixeira. Eu abri a porta do carro e estava prestes a entrar. Foi então que vi que havia uma mulher sentada no banco de trás. Como é você? Só então percebi que a mulher no carro era Su Vanhou. Ela falou com uma voz fria. Eu hesitei e me sentei ao lado dela. Não sei porquê. Encontrar a Su Vanhou aqui. Senti uma estranha insegurança. Eu vim aqui me divertir com amigos. Você também está voltando? Su Vanhou assentiu levemente e não disse nada. Eu me virei e olhei pela janela. Su Vanhou também está neste bar. Será que ela já me viu antes ou está aqui por acaso? Sem palavras. Ambos finalmente não perguntaram suas dúvidas internas. Ao voltar para casa, acabei de entrar pela porta. Eu só ouvi a voz irônica da mãe da Su vindo do sofá. Você acabou de chegar a Jianshen e já está saindo tão tarde no segundo dia. Não sei com qual mulher você está se envolvendo.
Que tipo de homem é esse que pode se casar com uma filha da família Su? A conversa terminou. Su franziu a testa. Ele acredita na minha índole, mas está preocupado com a minha segurança. Estava prestes a fazer uma ligação para perguntar. Nesse momento, eu e Su Van-ho entramos. Então era Van-ho e Ishin juntos. Su Van-ho não disse nada. Não houve negação. Pai sorriu. Ishin, sobre a questão do casamento. Tio Su planeja que você e eu, as 5 filhas, se revezem um pouco. Depois, você vê quem é mais adequado. Podemos então decidir as coisas, certo? Concordei com um aceno de cabeça. Tudo bem, tio. Embora a mãe Su não estivesse satisfeita, ela sabia que a decisão do pai Su não poderia ser mudada. Só pôde me lançar um olhar desapontado. Na manhã seguinte, eu fui acordado por uma série de batidas na porta. Estava com uma cara de quem acabou de acordar. Olhando para a porta, Su Van-ho. Arrumeze. Venha comigo à empresa. A mulher começou a falar. Um gosto de justiça. O pai Su quer que eu passe um dia com cada um. Hoje começamos com a irmã mais velha, Su Van-ho. Depois de uma arrumação, já se passaram meia hora. Entrei no carro sem ânimo e fui com Su Van-ho para a empresa. Neste momento, a mulher ao meu lado falou de forma séria. Sobre o campus. Eu aceitei estar com você apenas por causa do papai. Mas eu não vou gostar de você. E você não precisa me conhecer. Levantei os olhos e olhei para a mulher no banco do motorista. Ela parecia um pouco mais animada. Com um tom divertido, ela disse. Mas, observando nos últimos dias, a pessoa que eu mais gosto é você. O olhar da mulher mostrou um leve descontentamento. E ela respondeu com indiferença. Eu sugiro que você não se iluda. Eu sorri e não disse mais nada. Empresa F. Su Van-ho e eu seguimos para aí. Os funcionários que passavam lançaram os olhares em nossa direção. Uau! Quem é aquele rapaz bonito ao lado do presidente? Ele é muito bonito. Essa atitude parece ser de um jovem rico de alguma família nobre. Ele combina muito bem com Su-hee. O tempo passou e todos comentavam. Su Van-ho entregou a chave ao segurança da cabine. Quando dei o primeiro passo, fiquei surpreso. Falei com entusiasmo. Tio Lin, o segurança, vestido com uniforme, levantou a cabeça. Ele também sorriu. Pequeno Shen, o que você está fazendo aqui? Su Van-ho nos olhou com um pouco de confusão. Mas eu simplesmente fiz um gesto despreocupado. Vá em frente. Eu vou estacionar com o tio Lin. Os seguranças da família Su estavam de olho em cada movimento meu. Pensei que, como caipira, eu chegaria. A empresa definitivamente estaria sempre grudada em Su Van-ho. Não esperava que passei a manhã toda conversando com o segurança na cabine. Todos olhavam para mim com um sorriso de escárnio. Realmente vem de um lugar pequeno. São pessoas que não têm importância. Não é à toa que conseguiram conversar a manhã toda. Pois é, provavelmente aquele tio Lin é da cidade deles. De que adianta ser bonito? Não é como se tivesse muita experiência. Eu não tinha ideia dos comentários das pessoas. Esperei até que o tio Lin trocou de turno. Então fomos juntos a um restaurante próximo. O tio Lin sorriu. Ele não é fofoqueiro. Também soube hoje de manhã pela minha boca. Soube o motivo de eu ter vindo à empresa. Xiao Shen. Eu conheço as 5 senhoritas da família Su. Se me perguntar, a melhor é a Su Van-ho. Nos últimos anos, desde que ela assumiu a empresa, ela conseguiu fechar muitos grandes projetos. É uma pessoa equilibrada e excelente. Deve ser considerada em primeiro lugar. Eu bebi um gole de água. Instantaneamente, fiz uma cara de resistência. Tio, o que há para considerar em um iceberg? Para mim, Su Van-ho é muito fria. As coisas que disse esta manhã foram apenas para irritá-la. O tio Lin riu alto. Em seguida, começamos a falar sobre as outras pessoas da família Su. Depois de almoçar, voltamos para a empresa. Eu ainda passei a tarde no posto de segurança. Após terminar a reunião da tarde, Su Van-ho perguntou à assistente. Ela franziu um pouco a testa ao saber que eu ainda estava no posto de segurança. Este homem disse de manhã que a única que ele mais gosta é ela. Agora que ele veio para a empresa, ficou um dia na cabine de segurança. Que truque esse homem está tentando fazer? Su Van-ho estava sentado em frente à mesa. Depois de 2 segundos de silêncio, respondeu. Vai investigar o histórico do tio Lin. E qual é a relação dele com Jian Yixin? Aproveite e traga o Jian Yixin. Tudo bem. Su-hee. Depois que o assistente saiu, não passou muito tempo. Eu subi. Eu examinei o escritório da Su Van-ho. Então, com desinteresse, perguntei. Você ficou na sala de segurança por um tempo. Se papai souber, achará ruim. Ao ouvir essa justificativa, fiquei sem palavras. 4. Foi você quem me chamou para cá. Se eu estiver te atrapalhando, não me culpe.
Depois de falar, sentei-me no sofá. Su Van-ho não respondeu. Pegou os documentos e continuou trabalhando. Vi que eu no sofá estava jogando no celular. O volume parecia estar no máximo. Su Van-ho franziu levemente a testa. 8 minutos de jogo. A minha voz xingando os colegas de equipe chegou. Como você consegue entregar melhor do que alguém que faz entrega de comida? Vamos lá, irmão, pare de brincar com os pés. Eu vejo que você é um soldado que pode ressuscitar. Su Van-ho ficou sem palavras, xingando as pessoas com uma certa elegância. Nesse momento, a pessoa do outro lado também começou a me xingar, trazendo código e palavras junto com mãe. Neste exato momento, Su Van-ho finalmente se arrependeu de me ter trazido para o escritório. Esse homem veio puramente para se torturar, não é? Ela começou a duvidar que eu fosse o mais apreciá-la e sim o que eu mais odeio nela, não é? A pessoa que eu mais odeio deve ser a irmãzinha. Felizmente, um jogo terminou. O trabalho de Su Van-ho também foi concluído. Ela pegou o casaco e me chamou para sair. As duas acabaram de chegar na porta. O assistente havia voltado. Su Van-ho olhou para mim e me falou: vá para o estacionamento e me espere. E então me viu partir. No escritório, o assistente começou a relatar os resultados da investigação. Presidente, o tio Lin realmente tem uma identidade incomum. Ele possui muitos imóveis e escritórios no centro da cidade de Jian. Em resumo, é um proprietário com um patrimônio de bilhões. O senhor veio ser segurança porque estava entediado. Quanto a que relacionamento o senhor Jian tem com ele, eu ainda não consegui descobrir. Ao ouvir isso, o olhar de Van-ho se tornou sério. Ao ouvir, Su Van-ho pensou por 2 segundos. Como uma pessoa. O grande clube conhece alguém assim em Jianshen, além de Gu Qindan da noite passada. Su Van-ho começou a sentir que eu não era simples. Mas ela não pensou muito nisso. Isso não lhe dizia respeito. Ela só precisava confirmar que esse tio Lin não tinha mais intenções. Ao voltar para casa, a sala estava bem animada. As outras 4 irmãs da família Su estavam lá. No sofá, havia um homem da mesma idade que eu. Ele vestia um terno preto. Parecia um jovem rico. Van-ho havia voltado. Rápido, rápido, tudo. An Yixin acabou de voltar para o país hoje. Ele veio logo depois de desembarcar do avião. Ele se levantou sorrindo e cumprimentou Su Van-ho. Su Van-ho respondeu de forma indiferente. An Yixin parecia um pouco desapontado. Em seguida, ele olhou para mim e disse sorrindo: você é Jian Yixin, não é? Olá, eu sou An Yixin. Cresci junto com Van-ho e as outras 4. Daqui para frente seremos irmãos. Se você ficar entediado em Jianshen, pode me chamar para sair. An Yixin comentou que ouviu que eu sou bem bonito, mas não esperava que eu fosse tão bonito assim. Eu já percebi os pensamentos dos homens. Apenas respondi indiretamente com um tá bom. Nesse momento, Sufu também voltou. As famílias An e Su têm uma amizade antiga. Sufu tratou An Yixin com muita cortesia. Todos estavam se divertindo juntos. Eu estava sentado despretensiosamente aguardando a comida. Nesse momento, Sumu falou: Shen, eu soube há alguns dias que você voltaria. Fui às compras e comprei muitas coisas. A tia subiu para pegar e te entregar. Depois de falar, ela subiu as escadas. Quando ele desceu, ele perguntou ao padre Su infeliz: onde está aquela caixa no meu armário? Eu sei. Sufu respondeu de volta: vocês pegaram alguma coisa? Sueme olhou para suas 5 filhas. Vendo que algumas delas balançaram a cabeça, Shen, cautelosamente, disse: tia, não foi roubado, foi? Quem teria coragem de fazer isso? Agora ainda é tempo de devolver as coisas e sair da família Su. Caso contrário, prepare-se para ir para a prisão. Vendo que ninguém admitiu, Sueme imediatamente falou: mordomo, revise cada quarto com atenção. Eu estava jogando no celular. Ao ouvir isso, imediatamente fiquei interessado. 1 hora depois, o mordomo trouxe pessoas para revistar os quartos dos empregados, mas não encontraram os objetos perdidos. Senhora, exceto os dos empregados, ainda não revistaram o quarto do Sr. Jian. O mordomo lhe hesitou antes de falar. Uma pessoa se levantou. Nós discutimos ontem sobre a câmera estar quebrada. Naquele momento, o Sr. Jian estava passando. À tarde, eu ainda vi. Ele saiu do seu quarto. Isso deixa claro que eu sei que a câmera estava quebrada. E ele também foi ao quarto da mãe Su. Ao ouvir isso, a mãe Su ficou cheia de raiva. Jian Yixin, eu disse porque você não quis o cartão do tio Su ontem. De aparência nobre, mas fazendo esse tipo de coisa por trás, certo? Mordomo, vai imediatamente procurar no quarto dele. O pai Su imediatamente se levantou. Bobagem. Como Yixin poderia ser esse tipo de pessoa? Como isso não é possível?
Su Xiwan. Você acha que sabe tanto sobre ele? Pessoas de lugares pequenos fazem qualquer coisa. E além disso, ele estava sozinho em casa ontem à tarde. Ele não pode escapar da suspeita. Eu estava com uma expressão calma. Está tudo bem, tio Su. Deixe que eles procurem. Desde o início do incidente, eu percebi que isso era uma conspiração contra mim. Quanto a quem é o mentor, eu acho que logo saberei. Os criados foram ao meu quarto. Algumas pessoas da família Su ainda estavam assistindo ao espetáculo no sofá. Eu olhei para a pessoa que me acusava. Perguntei friamente: qual é o seu nome? Eu nunca entrei no quarto da mãe Su. Por que essa pessoa estaria me difamando sem motivo? O criado não entendeu por que eu perguntava isso, mas ele ainda respondeu: meu nome é Zanting. Em breve, o mordomo desceu e começou a relatar: senhor e senhora, encontramos esses itens no quarto do senhor Jian. Vimos que um saco plástico preto continha uma pulseira de jade. Era exatamente o que a mãe Su havia perdido. Todos ficaram um pouco surpresos. Não é que realmente encontraram os itens no quarto de Jian Yixin? Su Xiwan, o que mais você tem a dizer? Veja que tipo de homem você encontrou para sua filha. Vindo de um lugar pequeno, já é suficiente. As mãos e os pés ainda não estão limpos. Sudan estava com uma expressão de raiva. Não pode ser o Yixin que fez isso. O pai de Su afirmou com certeza. Sim, exatamente. Será que há algum mal-entendido? An Yixin também estava ali, fingindo. Nesse momento, Su Vanhou se levantou. Pais, vamos chamar o tio An para verificar as impressões digitais. Se foi Yixin quem fez isso, as joias certamente terão suas impressões digitais. O pai acenou com a cabeça. Ele fez uma ligação e chamou o oficial An do departamento de investigação. A mãe de Su olhou para o pai e disse com os dentes cerrados: se as coisas foram roubadas por Yixin, ele deve anular o noivado e deixar a família Su. Eu não roubei nada. Eu pensei cuidadosamente. A maçaneta da porta do quarto parecia ter uma camada de filme ontem. Hoje não está mais lá. As impressões digitais no pulso provavelmente vêm daí. Ele disse. As evidências estão bem diante dos olhos. O que mais você quer explicar? Eu olhei para a mãe Su e disse. Eu tenho uma maneira de provar quem sou. Tia, posso usar essa mão por um tempo. Todos não entenderam o que eu quis dizer. Eu estava completamente tranquilo. Peguei a pulseira na mesa e a coloquei no meu pulso. Estendi a mão. Sob a luz, o pulso com a pulseira de jade instantaneamente ficou vermelho e inchado. A coceira e o desconforto dominaram minha mente, mas eu parecia não me importar. Ri levemente e disse: tia, essa jade é realmente boa. Minha condição. Quanto melhor a jade, mais severa é a minha alergia. O pai Su rapidamente falou: criança boba. Sabendo que é alérgico a jade, como você ainda toca? Tire isso rápido. Eu olhei para a mãe Su e sorri friamente. Esses sintomas não vão melhorar em 3 dias. Eu não roubei as coisas. A mãe ainda estava implacável. Pode ser que você esteja cantando de luvas. Eu sorri e disse: usando luvas. Como poderia ver a minha impressão digital no bracelete? Sudan ficou sem palavras imediatamente. Eu fico alérgico ao tocar em jade. E, além disso, não havia nenhum sintoma nas mãos antes. Qualquer pessoa com bom senso consegue ver isso agora. Isso é uma armadilha contra mim. Então, eu comecei a falar de forma relaxada. Tudo bem. Eu terminei minha explicação. Tia, agora eu gostaria de perguntar à senhora. Por que você transferiu 200 mil para Zanting ontem? Zanting e Sumo mudaram de expressão. O que você está dizendo? Eu tirei uma foto do meu celular. Nela havia um extrato bancário do Sumo transferindo dinheiro para Zanting. Eu sei que um empregado não tem motivo para se incriminar. Com certeza foi comprado por alguém. E, de fato, eu perguntei o nome de Zanting. Verifiquei sua conta. Tudo isso é uma boa peça que Sumu encenou. Olhando para o extrato, todos ficaram surpresos. Parecia que entenderam toda a situação. Somente Su Vanhou tinha um toque de dúvida em seu olhar. Como esse homem conseguiu descobrir essa conta? É que a mãe de Zanting está doente em casa. A minha remuneração é direcionada a mim. O pai suspirou. Eu estava aqui quando Zanting se candidatou. Ela é uma órfã. O tio certamente lhe dará uma explicação sobre isso. Depois de falar, ele virou-se para Su Vanhou. Leve Yixin ao hospital para cuidar do machucado na mão primeiro. Eu acenei com a cabeça. Segui Su Vanhou enquanto ela saía. Então, a voz fria de uma mulher soou. Eu pausei um momento. Foi então que percebi que ela estava se desculpando em nome de... A mãe de Su, Yang Vanhu, estava se desculpando com ela mesma. Eu sorri novamente. Vocês devem estar muito decepcionados, não é? Se esse plano der certo, eu poderei deixar a família Su. A propósito, antes disso,
Você acha que fui eu quem fiz isso? Su Van-ho balançou a cabeça. Preocupação. Você não parece tão calmo. Eu fiz um gesto de volta. Sim. Ser o genro de ouro da família Su, isso é algo tão insignificante? Eu não sou tão insignificante assim. Sem mais conversas, chegamos ao hospital. Peguei a receita que o médico passou. Fomos à farmácia pegar os medicamentos. Eu me sentei em uma cadeira ao lado, esperando. Não demorou muito e Su Van-ho voltou. Me dê a mão. Eu estendi a mão. Então vi Su Van-ho tirando a caixa de remédios. Ela imediatamente aplicou nos meus ferimentos. Está doendo? Senti um frio e uma leve dor que se espalhou pela cabeça. É claro que dói um pouco. Eu ainda mantinha um sorriso no rosto. Su Van-ho, não pensei que você parecesse tão fria e distante. Na verdade, você é bastante atenciosa. Parece que estou gostando de você cada vez mais. Ouvindo minhas palavras de brincadeira, o rosto de Su Van-ho corou. Então ela tossiu levemente algumas vezes. Falou de maneira séria. Eu já disse isso. Eu não vou gostar de você. Eu sorri levemente. É uma intenção. Eu, naturalmente, estava brincando. As 5 pessoas da família Su. Eu preciso observar lentamente. No entanto, ao ver meu perfil ao me levantar, Su Van-ho sentiu estranhamente uma sensação diferente em seu coração. Nós saímos do hospital. E, neste momento, o pai e a mãe Su já estavam brigando no quarto. Yang Van-ho. Ishin acabou de chegar à casa da família Su há poucos dias. Por que você está sendo tão hostil com ele? Ele é apenas uma criança. Yang Van-ho deu um sorriso frio. Isso não é por sua causa? Regra prática. Por que você trouxe Jian e Ishin para a casa da família Su? Eu já te disse antes. Eu fiz um compromisso com o pai de Ishin desde o início. Yang Van-ho disse com raiva. Mei-Yui, tudo é um retorno, não é? Não é porque você gostou de Mei-Won-xiao? Su Xiu imediatamente ficou com a expressão azerada. Ele e o pai de Jian eram amigos de escola. Ambos sempre foram os privilegiados. Depois, encontraram a jovem e bela Jian Wangxiao, que é a minha mãe. Eles acabaram se apaixonando. Wangxiao e decidiram persegui-la de forma justa. Ele se aproveitou da influência da família Su para se engajar com a família Jian. Mas, no final, Jian Wangxiao escolheu o pai de Jian. E ainda fugiu do casamento com ele. Yang Van-ho continuou dizendo. Você, todos esses anos, não é? Sempre se lembrou de Mei Wangxiao. Sempre foi quente e bonito. Por isso trouxe ele para nossa casa. E foi tão bom com ele. Acabei de acertar, não é? Su Xian suspirou e segurou a mão de Yang Van-ho. Não é isso. O caso de Jian Wuxiao já passou há muitos anos. Agora, só tenho você no meu coração. Yang Van-ho olhou para Su Xian e perguntou. Então por que você trata Jian Ishin tão bem? Su Xian parecia um pouco triste. Você sabia? Anos atrás, eu e o pai de Ishin participamos de um evento de caridade. Fomos repentinamente atacados. Foi ele quem tomou um tiro por mim, o que resultou na minha perna esquerda incapacitada. Todos esses anos, eu sempre estive com Ishin na cidade. O pai de Ishin me pediu que eu cuidasse bem dele antes de partir. Yang Van-ho ficou instantaneamente em choque. Su Xian caiu em uma longa memória. Nesse momento, eu e Su Van-ho acabamos de voltar para casa. Assim que entramos na sala, vimos Su Xian e Yang Van-ho. Eu não sabia. Yang Van-ho, surpreendentemente, se desculpou sinceramente comigo. Eu não me importei mais e fui descansar no andar de cima. Acabei de tomar banho quando a porta foi batida. A pessoa que chegou era Yang Van-ho. Eu a olhei com certa confusão. Algum problema, tia? Eu gostaria de conversar com você. Chegando à sala, sentei-me para discutir a situação. Yang Van-ho começou a falar diretamente. Eu aceito que você venha para a nossa família Su. Ele concorda em permitir que você se case com minha filha. Mas ela é uma pessoa muito especial. Você não pode escolher Su Van-ho. Ao ouvir isso, hesitei um pouco. Em seguida, perguntei. Van-ho é minha filha mais excelente. Eu já tenho um genro satisfatório em mente. Fique longe dela. Essas palavras claramente indicam que eu não sou digno. O genro satisfatório deve ser An Yishin. Eu entendi. Tia. Yang Van-ho não disse mais nada. E saiu do quarto. No dia seguinte, acordei. E então era minha vez de interagir com a segunda irmã da família Su, Su Luoli. Su Luoli é a vice-presidente do grupo Su. Ela não se dá muito bem com a irmã mais velha, Su Van-ho. Dizem que ela gosta de antagonizar Su Van-ho. Assim que entrei no carro, Su Luoli logo começou a me perguntar. Como foi seu dia com Van-ho ontem? Eu estava um pouco distraído. Não foi ruim. Ao ouvir isso, ela comentou. Deixa eu te contar. A irmã mais velha não é nada boa. Ela é fria e impiedosa. Não escolha ela de jeito nenhum. Eu deixei escapar um sorriso.
Então eu sou difícil. Su Ali imediatamente ficou paralisada. Ela sorriu de maneira constrangida. Ah, não faça isso. Chegamos à empresa. Su Ali logo ficou ocupada com o trabalho. Eu passei mais um dia na cabine de segurança. Até o terceiro dia. Com quem eu estava era a terceira irmã, Su Jinjiao. Su Jinjiao é uma estrela do mundo do entretenimento. Ela tem dezenas de milhões de fãs. Hoje é o aniversário dela. Também é o dia em que ela completa 10 anos de carreira. Ela passou o dia ensaiando para o show da noite. Ela não tinha tempo para me dar atenção. Eu tirei uma soneca e acabei de descer. Vi a Yixin vindo em minha direção com um sorriso. Estamos planejando ir ao shopping juntos. Comprar algumas roupas. E aproveitar para comprar um presente para Jinjiao. Vamos juntos. Pensei um pouco e não recusei. Segui algumas pessoas que saíram. Chegamos ao shopping. An Yixin me puxou para dentro de uma loja de ternos de marca. Yixin, você é tão elegante. Com certeza você ficaria ótimo de terno. 4 mulheres estavam esperando na porta. An Yixin deu uma olhada lá fora. Em seguida, pegou um terno verde escuro da prateleira. Este é bonito. Que tal experimentar? Olhei para aquele terno. O estilo é muito antiquado e comum. Ao ver que eu não falava, An Yixin pegou outra peça ainda mais feia. E este? Eu estreitei os olhos levemente. An Yixin, se você não gosta de mim, não precisa fingir. E não precisa fazer isso. Eu, Jian Yixin, embora venha do interior. Mas meu gosto não é pior que o seu. Yixin, você está me mal interpretando? An Yixin estava com uma expressão um pouco ruim. De fato, ele pensou que eu era um caipira vindo do interior. Certamente não entenderia o que é moda. Normalmente, só usaria algumas camisetas comuns. Quem diria? Eu não tenho tempo para me importar com An Yixin. Olhei casualmente os ternos na loja. Pedi ao atendente para embrulhar o que eu escolhi. Assim que tirei o celular para pagar, Su Vanhou entregou um cartão negro ao caixa. Passe o cartão. Eu apenas disse de forma indiferente. Obrigado. Ao ouvir isso, Su Vanhou falou de forma indiferente. Não me entenda mal. Foi uma instrução do meu pai. Depois de dizer isso, ela virou e saiu. Eu, que estava atrás, fiquei sem palavras. An Yixin, ao ver essa cena, não pôde deixar de apertar os dedos. Um brilho cruel passou por seus olhos. Após sair do shopping, as 2 seguranças atrás de mim estavam quase não conseguindo segurar as bolsas. Su Xiaoxiao, ao lado, disse de maneira sarcástica. Algumas pessoas, não são nada educadas. Gastar tanto dinheiro em tantas coisas. Su Xiaoxiao estava apenas me vingando. Ela sempre guardou rancor porque eu disse que ela não tinha crescido completamente. Eu ouvi essas palavras. Ainda não tinha falado. Ao lado, An Yixin disse. Su Xiaoxiao, como você pode dizer isso? Yixin apenas comprou algumas coisas. Ué, isso é que é comprar à toa? Eu soltei um resmungo. Quem passou o cartão foi você. O rosto dela ficou instantaneamente sério. Aquele é o dinheiro da minha irmã mais velha. Eu lancei um olhar para ela e disse. Aquilo é da sua irmã mais velha. Ela não disse uma palavra. O que você está tagarelando aqui? Depois de dizer isso, eu fui direto para o carro. O rosto de Su Xiaoxiao tornou-se novamente pálido. Sentada no carro, ela continuou a reclamar. Eu rolei os olhos em desdém. Eu tenho tanto dinheiro que não consigo gastar tudo. O importante é que eu também tenha a chance de pagar, né? Logo chegou a noite. Depois de jantar, eu fiz uma rápida arrumação. Fui com todos em direção ao show. Assim que nos sentamos, An Yixin rapidamente ocupou o lugar ao lado de Su Vanhou. Eu não me importo nem um pouco. Sentei-me ao lado de Su Ali. Em breve, o show começará. Su Jinjiao subiu ao palco. Ela estava vestida com um vestido branco de festa, sendo uma estrela de primeira linha. Sua beleza realmente impressiona. O público estava em frenesi. Senti que meus ouvidos estavam quase sendo destruídos. 1 hora se passou. Su Jinjiao cantou várias músicas. O apresentador subiu lentamente ao palco e falou. Hoje é o 10º aniversário da nossa Jinjiao. Preparamos uma sessão surpresa para todos. Em seguida, vamos sortear um fã sortudo. Para cantar com Jinglu. Song e Shen subiram ao palco para cantar. O público aplaudiu com um barulho ensurdecedor. As vozes dos fãs estavam quase roucas de tanta empolgação. Eu vi os números girando no palco. No final, pararam em 26. Ao lado, Su Luoli disse. Incrível. Jian Shen. 26 é você. Eu hesitei levemente. O apresentador no palco já começara a falar. Vamos dar as boas-vindas ao fã número 26 no palco. Eu fechei levemente os olhos. Como isso pode acontecer? Eu dei uma olhada nas pessoas ao meu lado. Apenas vi a satisfação mal escondida nos olhos de An Yixin.
Eu imediatamente entendi. Alguém quer ver eu passar vergonha. Eu levantei levemente o canto dos lábios. Fui subindo lentamente ao palco. Su Jinjiao viu quem estava chegando. Ela ficou imediatamente surpresa. Surpresa. Era na verdade Shen. O apresentador sorriu e começou a falar. O garoto é muito bonito. Pode me dizer seu nome? Eu respondi calmamente. Ah, é o Shen da escola. Assim que essas palavras foram ditas, o público ficou em choque. É aquele Jian Yixin que tem um noivado com a família Su. Ele é surpreendentemente bonito, caramba. É bom lembrar que metade da plateia são fãs do namorado da Su Jinjiao. Neste momento, todos começaram a comentar. Olha a expressão nos meus olhos, não precisa nem falar o quanto eu estou com ciúmes. A próxima música que vamos cantar é Boa Noite de Bei-Shi. Bei-Shi é um cantor muito famoso. No entanto, a pessoa é muito misteriosa. Ninguém nunca viu como ele é. Mas sua voz já se espalhou pelo mundo. Neste momento, o apresentador já havia passado o microfone. Eu apertei os lábios e respondi. Eu sou desafinado. Não sei cantar. Desculpe. As pessoas lá embaixo comentavam animadamente. Desça. Não fique ao lado da minha deusa. Só de olhar já é constrangedor. Jian Yixin, vai embora. Eu fechei levemente os olhos. Eu sei. Aqueles que querem ver meu lado ridículo. Agora, não precisa dizer como eles estão se divertindo. Eu adoro desmascarar os outros. Eu peguei o microfone das mãos do apresentador. Não vou cantar esta canção, mas posso acompanhar com música. A música de fundo desta canção é tocada ao piano. Su Jinjiao me olhou com desconfiança. Não sabe cantar e ainda quer tocar piano? Só estou brincando com ela. O apresentador rapidamente começou a falar. Comece. Então vamos nos acalmar. Aguardando a colaboração do Sr. Jian e da Jingyao, eu caminhei lentamente em direção ao piano. O ambiente também ficou em silêncio. O ritmo de uma música. Shen Jinjiao ficou um pouco surpresa, achando que ainda poderia tocar. Ela também estava completamente concentrada e cantando a música com seriedade. A nossa apresentação foi incrivelmente harmônica. Su Jinjiao não pôde deixar de me olhar. Alguns fãs até ficaram emocionados com essa cena. Neste momento, abaixo do palco, An Yixin também sorria e falou. Não esperava que o piano de Jian Yixin tocasse tão bem. Parece que é acima do nível 8. Um toca e o outro canta. Os dois parecem bastante compatíveis. Embora diga isso, An Yixin estava morrendo de raiva por dentro. Este ginásio pertence ao grupo An. Para ele, manipular a seleção de pessoas seria uma tarefa fácil. Ele queria me fazer passar vergonha no palco. Não esperava. Su Vanhou escutou essas palavras. Seu olhar voltou a se fixar em mim no palco. O olhar que estava fixo no palco. Sob a iluminação das luzes. Eu parecia misterioso e deslumbrante. Faz as pessoas quererem investigar. Mas não sei porquê. Eu e Su Jinjiao no palco ao mesmo tempo parecia muito ofuscante. Seremos um bom par? A música terminou. Uma onda de aplausos veio do público. Eu fui ao banheiro depois de descer do palco. Quando saí, vi uma mulher vestindo um vestido preto parada na porta. Ela estava usando uma máscara. Não consegui ver seu rosto, mas sua aura era elegante e nobre. Você é Jian Yixin, não é? Eu gostei muito da sua apresentação. É um presente para você. A mulher me entregou um buquê de tulipas delicadamente embrulhadas. Eu fiquei um pouco surpreso. Aceitei o buquê, um pouco confuso. Você me conhece? A mulher acenou com a mão e disse. Não, eu não conheço. Apenas gosto muito da sua apresentação. Eu vou embora. Adeus. Depois de dizer isso, a mulher se virou e saiu. Nos olhos dela havia uma tristeza que não conseguia esconder. Eu fiquei paralisado no lugar, olhando para o buquê em minhas mãos. Uma estranha sensação surgiu dentro de mim. 2 horas depois, o concerto terminou. Eu e os 5 membros da família Su saímos juntos de An Yixin. O pai e a mãe Su prepararam um jantar em casa para celebrar o aniversário da filha. Depois de apagar as velas, todos tiraram os presentes que haviam preparado. Eu também, sem pressa, tirei o presente que tinha preparado. Su Jinjiao obrigada. Su Jinjiao agradeceu um por um. Em seguida, começou a abrir. Havia um certificado de propriedade de uma mansão, um colar de joias, um cruzeiro e várias outras coisas. Tudo era muito valioso. Quando chegou a minha vez, era uma caixa de tamanho médio. E todos sabiam que eu não tinha comprado nada hoje. Eles acharam que provavelmente eu estava apenas arranjando alguma coisa para enganar Su Jinjiao. Su Jinjiao abriu casualmente. E, em um instante, ficou atordoada. Era um microfone da marca Lari. O único do mundo. Este microfone foi uma vez leiloado. Depois, um misterioso comprou por 10 milhões. Su Jinjiao perdeu o leilão na época.
mas ela pensava nele há muito tempo. Procurou várias maneiras de comprá-lo por um preço maior, mas não encontrou ninguém disposto a vender. Su Xiaoxiao questionou. Isso não pode ser falso, certo? Mas Su Jingjiao percebeu de imediato. Isso não é falso. Ela exclamou animadamente. Uau! Achem, Jian e Ishin. Esta compra foi um presente para mim. Eu acenei com a cabeça, calmamente. É só um microfone. Tanta empolgação. É realmente impressionante. Su Jingjiao perguntou, um pouco confusa. De onde veio este microfone? Eu acenei com a mão. Eu toco bem piano. A pessoa que comprou anteriormente me conhecia e me deu de presente. Queria que eu me desenvolvesse no mundo da música. Mas eu não canto. Então, me deram. Eu inventei uma razão qualquer. Todos ficaram mais uma vez impressionados comigo. Parece que os presentes que prepararam não deixaram Su Jingjiao feliz. As pessoas começaram a ter uma nova opinião sobre mim. No começo, pensavam que eu era apenas um inútil. Mas depois de alguns dias, eu parecia ser diferente do que imaginavam. Então, eu falei, feliz aniversário. Estou um pouco cansado. Vou subir para descansar um pouco. Eu acordei bem cedo. Hoje vou passar o dia com Suxinha. Ela é médica. Suxinha parece ser serena e digna. Eu estou na casa do Isu há alguns dias e não falei muito com ela. Os dois dirigiram até o hospital. Eu tenho 2 cirurgias hoje. Estou um pouco ocupado. Você pode ficar no escritório. Ele acenou com a cabeça. Jogou o dia todo. Suxinha não terminou a cirurgia. Eu estava entediado ao extremo. Então, eu simplesmente saí do hospital para dar uma volta. Até que voltei para casa à noite. Eu não a vi mais. Apenas no dia seguinte. Chegou a vez de Xiaoxiao. Ela é a mais nova da família Su. Agora ainda estou na faculdade. Porque hoje o motorista tirou folga. A empresa da Su Vanhou passa bem pela escola. Portanto, os 3 saíram juntos da mansão após o café da manhã. No caminho, só se ouviu Su Xiaoxiao, que estava na frente, surpresa, dizendo: Caramba! Irmã mais velha. Acabei de ver a notícia. Ontem alguém quebrou seu recorde no Canyon da Morte. O Canyon da Morte é uma famosa pista de corrida. O recorde mais rápido é de 1 ano, que foi criado por Van Hou, conhecido como Wuzan. Su Xiaoxiao não poderia estar mais admirada por sua irmã mais velha. Agora, inesperadamente, alguém quebrou esse recorde. Ao ouvir isso, Su Vanhou levantou ligeiramente as sobrancelhas. Su Xiaoxiao continuou dizendo: Irmã mais velha. É um homem. Infelizmente, ele estava usando um capacete. Não dá para ver como ele é. Eu ainda estava um pouco sonolento. Su Xiaoxiao na minha frente ainda estava tagarelando. Queria descobrir quem era o homem. Mas ela pesquisou por muito tempo e ainda não encontrou informações. Quando estávamos quase chegando à escola, Xiaoxiao desviou o olhar para mim. Xiaoban olhou querendo olhar para os Axis. Você gosta da minha terceira irmã, não é? Você não é fã da minha terceira irmã, é? TSK TSK TSK. Eu revirei os olhos sem dizer nada, cansada de discutir com essa idiota. Desci do carro despreocupadamente. No entanto, ao ouvir isso, Suvan, as mãos de Van Hou no volante ficaram momentaneamente rígidas. Depois que Xiaoxiao desceu do carro, acenou com a mão. Irmã, eu estou indo. Você poderia descobrir quem é aquele homem para mim? Neste momento, quem sempre amou corridas. O coração de Xiaoxiao trocou de ídolo. Deve ser um garoto bonito e elegante. É simplesmente muito legal. Su Vanhou não prestou atenção nela, mas disse: Proteja bem Jian e Ishin. Quem iria intimidá-lo? Xiaoxiao murmurou e foi embora sem olhar para trás. Não importa onde eu vá, sinto que alguém está me observando. Afinal, ele é o genro escolhido pela família Su. Naturalmente, aonde quer que vá, é o foco. Acabei de ter uma aula. Levantei e fui ao banheiro. Quando estava prestes a sair, fui interrompido por alguém. Alguns garotos uniformizados bloquearam meu caminho. O rapaz com cabelo desgrenhado à frente me lançou um olhar. Ele falou com intenções maliciosas. Você gosta da Su Xiaoxiao? Eu balancei a cabeça e disse: Gosto. O rapaz de cabelo desgrenhado apontou para mim. Jian Yixin. Su Xiaoxiao é a beleza da nossa escola. Você não se olha e vê se merece? Fiquei sem palavras. Essas pessoas não entendem o que digo? Eu já disse que não gosto. É mesmo? Su Xiaoxiao sabe da sua existência? O que você acha que é? Você compra? Ao ouvir isso, o homem de cabelo desgrenhado congelou a expressão. Em seguida, deu uma risada fria. Hoje vamos te dar uma lição. Ousou vir à escola da Xiaoxiao. Su Xiaoxiao soube que Jian Yixin estava sendo impedido no banheiro. Lembrei do conselho do meu pai. Só posso ir relutantemente. No entanto,
Quando ela chegou ao banheiro, ficou paralisada. Viu alguns rapazes com rostos inchados saindo correndo do banheiro. Su Xiaoxiao contraiu os lábios. Os caras de cabelo verde são os valentões da escola, usando sua origem rica e experiência em taekwondo para intimidar os outros. Ela me viu saindo devagar. Eu estava completamente ileso. Ao ver a expressão surpresa de Su Xiaoxiao, eu falei: eles querem me bater. Eu simplesmente os golpeei. Não imaginei que alguém como você tivesse tantos admiradores. Essas pessoas não só têm péssima cabeça, como também péssimo gosto. Shu, ela não deveria se importar com esse homem nojento, Jian Yixin. Até à tarde. Ninguém mais veio me incomodar. A última aula foi educação física. Eu estava sentado no pátio assistindo as meninas jogarem badminton. Não vai. De repente, uma dor começou a surgir na minha barriga. Eu segurei a barriga e me levantei rapidamente. Corri em direção ao banheiro público da escola. Su Vanhou terminou o trabalho. O assistente entrou no escritório. Descobri. Quem quebrou seu recorde na pista da morte ontem à noite foi o Sr. Jian. Su Vanhou levantou os olhos. Você disse quem é? Sempre enfrentando tudo. Su Vanhou, que sempre teve o coração como águas calmas, estava muito surpresa neste momento. Afinal, era Chan. Ele não estava com Su Ye ontem? Este resultado é inesperado. Ah, Shen. Esse homem é realmente interessante. Um leve sorriso passou pelo rosto de Su Vanhou. Justo nesse momento, o celular na mesa começou a tocar. Irmã mais velha. Não é bom. Jian Shen desapareceu. Su Xiao só percebeu após a aula de educação física que Jian Yixin estava desaparecido. Ele também não atende o telefone. Perguntei na mansão e Jian Yixin não voltou para casa. Ao ouvir isso, o rosto de Su Vanhou mudou. Vá chamar a polícia. Deixe o resto comigo. Depois de falar isso, Su Vanhou imediatamente dirigiu-se à escola. Ajustei as câmeras de vigilância da escola e da porta da escola. Finalmente, vi minha silhueta na gravação das 5 da tarde. Fui em direção ao banheiro público. Um vulto azul me seguia a uma distância nem muito perto, nem muito longe. Ou seja, o último lugar onde desapareci foi o banheiro público. Su Vanhou franziu o olhar e imediatamente levou as pessoas naquela direção. Agora já são 6 da tarde. Passa poucas pessoas por aqui. Então, ouvi claramente a risada maliciosa de um homem lá dentro. Não estava bem animado há pouco? Por que você não está se defendendo? Continue a me bater, então. É realmente um homem sem vergonha. Seduziu minha irmã Su Jinjiao. Veja se não vou te deixar convencido e derrotado. Su Vanhou ouviu o nome Su Jingli. Confirmou que o homem lá dentro provavelmente era o amante secreto de Su Jinjiao. Entrou direto. O segurança recebeu a ordem. Deu um chute na porta. A risada do homem cessou abruptamente, olhando para Su Vanhou na porta, com uma expressão de descontentamento. O que você é? Você tem a audácia de vir estragar minhas coisas boas. Su Vanhou levantou os olhos e deu uma olhada. Sem ficar bravo, ela já impunha respeito. A protegida da família Su. Você ainda se atreve a agir? Observando a mulher extraordinária à sua frente, o capanga atrás dela de repente falou com a voz trêmula. Parece que esta é a filha mais velha da família Su. Su Vanhou. Qualquer um que já viu as notícias pode reconhecer ela de imediato. A mulher que fala frequentemente nas notícias. Ela estava acompanhada por um grupo de seguranças, todos fortes e robustos. Em comparação, os dois capangas eram tão fracos quanto pintinhos. Su Vanhou levantou a mão. O assistente ao seu lado instantaneamente compreendeu e imediatamente desarmou os três. O homem que antes estava com uma expressão louca, ao ver essa cena, imediatamente ficou com medo. Ele, em um momento de impulso, sequestrou Jian Yixin. Mas ele não esperava que esse resultado ele não podia suportar de jeito nenhum. Desculpe. Eu apenas agi por impulso. A voz de Su Vanhou era indiferente. Não se podia ouvir emoção. Prepare-se para assumir as responsabilidades legais. O capanga, ao ouvir isso, se ajoelhou no chão. Foi culpa dos menores que não reconheceram a grandeza. Ofenderam o Sr. Jian. Por favor, Senhora Su, nos perdoe. Su Vanhou não se importou com os seus apelos de clemência. O som da sirene da polícia começou a tocar. Os três se entregaram e se deixaram cair no chão. Seus rostos estavam pálidos como cinzas. Depois que a polícia levou os três embora, no local só restou Su Xiaoxiao, que chegava apressada, e Su Vanhou, que me ajudava. Esse homem definitivamente sabe como arranjar problemas. Eu suspeito que ele está fazendo isso de propósito. Ele apenas não quer que tenhamos paz. Ao pensar na reprimenda que receberia do pai após voltar, Su Xiaoxiao sentiu uma onda de raiva. Ela estava cheia de raiva por dentro. Su Vanhou franziu a testa e disse:
Não diga mais. Vamos levá-lo ao hospital primeiro. Se vai enviar, faça por conta própria. Eu não vou. Deixando essas palavras para trás, Su Xiaoxiao saiu bufando. Su Vanhou baixou os olhos, olhando com uma expressão de dor. Eu, cheio de ferimentos, me levou ao hospital. Com a ajuda da relação com Su Xinha, Su Vanhou me levou diretamente ao escritório dela. Shu fez uma verificação cuidadosa. Com uma expressão franzida, Su Vanhou me olhou com uma expressão séria. O que aconteceu? As feridas são graves? Su Xinha limpou a garganta levemente. Ele tem muitas contusões graves. E também uma leve concussão. Mas isso é tudo. Não sei onde ele está. Está um pouco desidratado. Vai ser assim. Ao ouvir as palavras diarreia, as orelhas de Su Vanhou instantaneamente ficaram vermelhas de vergonha. Eu ainda tenho uma cirurgia para fazer. Você pode ficar aqui com ele por enquanto. Mais tarde, lembre-se de ajudá-lo a fazer a internação. As feridas dele não vão sarar rapidamente. Su Xinha abriu a porta e saiu. O quarto de repente caiu em um silêncio constrangedor. O quarto de repente ficou pesado. Eu lentamente abri os olhos, com a mão na barriga que ainda doía levemente. Minha voz estava fraca. Eu quero beber água. Su Vanhou serviu um copo de água quente e me entregou. Ela olhou para o meu suor na testa, pegou um lenço de papel e me deu. Eu a olhei sorrindo. Obrigado. Não é à toa que é a pessoa que eu gosto. É bem atenta. Mesmo que eu estivesse com tanta dor que não conseguisse me endireitar, eu ainda não consegui evitar de provocá-la. Ao ouvir isso, Su Vanhou franziu a testa e disse: Senhor, espero que você não faça mais esse tipo de piada. Eu já expressei minha opinião antes. Eu fiz uma careta. Como você pode ser tão sério sobre isso? É realmente sem graça. Depois de dizer isso, eu me inclinei para beber água. De repente, Su Vanhou se levantou. Eu tenho uma reunião urgente. O processo de internação será resolvido em breve. Descanse bem. Su Vanhou acabou de sair. Meu telefone começou a tocar. A voz de Gu Qingdan soou de dentro, com um pouco de ansiedade e preocupação. Yixin, você está bem? Ouvi dizer que você foi internado. Fiquei surpreso. Como você soube disso? Você não viu o Weibo? Você foi sequestrado pelos fãs obsessivos da Su Jinjiao. Su Vanhou foi te salvar. Ela ainda te levou pessoalmente para o hospital. Foi flagrado pelos paparazzi. Agora, está tudo na internet sobre você e Su Vanhou. Eu passei os dedos na tela. As 3 principais notícias são todas sobre isso. A filha do Su está preocupada com seu noivo, Jian Yixin. Os dois estão desenvolvendo sentimentos um pelo outro. Franzi a testa e disse: encontre alguém para remover o trending topic. Cuide da empresa você mesmo nos próximos dias. Se tiver algum problema, ligue para mim a qualquer momento. Entendi, Yixin. Gu Qingdan, do outro lado, disse com raiva. Ah, sim. Eu já resolvi o assunto do fã clandestino em particular. Ele nunca vai sair da prisão nesta vida. Eu fiz um som de concordância. Box achou que as coisas não eram tão simples. Gu Qingdan continuou dizendo. E além disso, o Grupo Su deseja colaborar conosco. Os lucros são bastante substanciais. Mas ele tem uma condição, que é encontrar o box do Lanxian. Eu franzi a testa pensando. Por que ele precisa me ver? Gu Qingdan continuou dizendo. Eu sei que você não está à vontade. Por isso, eu recuei deste acordo, dizendo que teremos oportunidades de colaborar no futuro. Certo. Eu desliguei o telefone. Eu sinalizei com o dedo. Quer me ver? Agora não é o momento. Su Vanhou. Temos muito tempo pela frente. Na manhã seguinte, Su Vanhou apareceu novamente no quarto. Eu sorri e separei uma fatia de tangerina. A senhorita Su, que é workaholic, até deixou o trabalho de lado. Veio aqui me visitar. Eu realmente me sinto honrada. A fruta está bem doce. Quer comer um? Depois de dizer isso, peguei uma banana e a passei. Aluguel. Foi papai quem me mandou vir cuidar de você. Su Vanhou não se importou com a minha mão estendida. O olhar claro. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Su Vanhou mordeu os lábios e pensou por um momento. Mas não consegui me segurar e perguntei. Você quebrou o recorde do desfiladeiro da morte? Você, um mero homem. Como você teve a oportunidade de se envolver com corridas? Depois de falar, ele fixou o olhar em mim. Esse homem é muito misterioso. Embora seu passado seja comum, o que ele fez foi impressionante. Eu ri suavemente. É apenas algo para passar o tempo. A senhorita Su se importa tanto. Su Vanhou ficou levemente atordoada, observando sua aparência despreocupada. Os pensamentos em meu coração começaram a se espalhar. Primeiro, ele tem conexões com Gu Qingdan. E conhece o tio Lin, que tem uma identidade notável. Além disso, toca muito bem piano.
Inclusive, quebrou o recorde dela no desfiladeiro. Um recorde que ninguém poderia quebrar. Este homem que vem de uma cidade comum não é nada comum. Ishin, espero que você não tenha mais intenções. Su Van-ho parecia estar alertando. Mas, meu coração foi suavemente tocado por uma coisa após a outra. Nesse momento, um bater à porta quebrou os pensamentos de Su Van-ho. An Yishin bateu na porta e entrou. Ao ver Su Van-ho e Jian Yishin sozinhos, me senti tão ciumento que quase enlouqueci. Ele se aproximou com uma expressão preocupada e segurou minha mão. Ele perguntou: por que seu rosto está tão pálido? Estou gravemente ferido. A mão dele estava apertada. Eu sorri levemente. Olhei rapidamente para Su Van-ho ao meu lado. Imediatamente percebi. O ciúme desse homem pode ser realmente assustador. Estou bem. E não há necessidade de segurá-lo tão apertado. Para segurá-lo tão firme. Quem não sabe poderia pensar que o senhor me odeia profundamente. Eu retirei minha mão. Ao mesmo tempo, com indiferença, desmascarei os pensamentos de An Yishin. O rosto de An Yishin imediatamente ficou roxo. Ele forçou um sorriso. Eu só estou preocupado com você. E se algo acontecer com você? O tio Su ficaria muito triste. Ele levantou a mão. E ainda não se tornou o genro da família Su. Ele se importa tanto com a opinião do tio Su. O Sr. An realmente pensa em tudo. Ao ouvir isso, An Yishin parecia muito desapontado. Senhor Jian, você parece me odiar. Eu lhe lancei um olhar. O Sr. An acha que eu te odeio só por algumas palavras. Não é um pouco egocêntrico? Eu raramente vejo homens tão falsos. An Yishin estava com uma expressão feia. Eu só queria fazer uma visita. Mas não esperava que você falasse de maneira tão agressiva. Acho melhor eu ir embora. An Yishin se levantou. Ele fez um gesto como se fosse embora. Ao ver isso, Su Van-ho franziu a testa. Ela disse friamente: não seja tão exagerado nas palavras. An Yishin só veio te visitar. Eu franzi a testa e acenei com a mão, dizendo: não precisa se dar a esse trabalho. Estou me sentindo um pouco mal. Vocês não deveriam me incomodar enquanto descanso. Su Van-ho olhou para mim com uma expressão preocupada. Seu olhar estava um pouco sombrio. Então, nós vamos embora primeiro. Descanse bem. An Yishin queria separá-los. Ao ouvir isso, eu segui Su Van-ho para fora. As duas pessoas saíram. O mundo novamente caiu em silêncio. Mas meu coração não conseguia se acalmar de jeito nenhum. De repente, percebi que tinha esquecido uma coisa importante. Eu fui para a aula com Su Xiaoxiao. Poucas pessoas sabiam sobre isso. Como os fãs obsessivos souberam meu endereço exato. Eles até me sequestraram enquanto eu ia ao banheiro. Até me sequestraram no tempo que eu estava preso no banheiro. Uma ideia ousada surgiu na minha mente. Eu fiz uma ligação. Fazer a polícia interrogar aquele fã obcecado. Momento. Eu olhei para a tela do celular e vi algumas palavras de An Yishin. Meu olhar estava gelado. O verdadeiro mentor por trás disso era, de fato, An Yishin. Vez após vez. An Shen. Então vamos aguardar e ver. Não demorou muitos dias. A empresa inesperadamente caiu em uma crise financeira. Alguns executivos da empresa começaram a vender suas ações. A An estava impotente. Pedir emprestados 20 bilhões à família Su para salvar a empresa. Reformular a situação do quase-genro An Yishin. Fazer com que Su Van-ho intervenha para ajudar. A situação conseguiu se acalmar. Devido a um problema em casa. An Yishin também não teve tempo para vir ao hospital agir com falsidade. Eu também obtive bastante tranquilidade. Naquele dia, Su Xinyan veio, como de costume, fazer meu exame. Após o exame, ela tirou o estetoscópio. Com um sorriso. A recuperação foi rápida. Hoje posso receber alta. Eu falei calmamente. Eu entendi. Su Xinyan então perguntou. Hoje minha irmã não vem te procurar? Esses dias, por causa dos problemas da An. Su Van-ho não teve tempo de vir me visitar. Eu também não me importo. Comendo meu próprio café da manhã. O tom era casual e natural. Se ela vem me visitar ou não, é problema dela. Você perguntou à pessoa errada. Su Xinyan não esperava que eu dissesse isso. Ela riu levemente e perguntou. Quem se importa se você se dá bem com nós 5? De quem você mais gosta? Eu levantei uma sobrancelha e sorri. Quem você espera que eu diga? Su Xinyan sorriu levemente. Já que é assim, então eu não perguntarei. Afinal, eu não estou interessada no senhor. Depois de dizer isso, Su Xinyan se virou e saiu. À tarde, Su Van-ho ainda não apareceu. Eu mesmo fiz a alta hospitalar. Fui para casa no carro da família Su. Minha saúde está quase recuperada. Mas ficar em casa o dia todo também não é uma vitória. O pai de Su Van-ho sugeriu que eu começasse a trabalhar na empresa. As reações das pessoas foram variadas. A opinião de Su Xiaoxiao foi a mais forte. Ela lançou um olhar para mim,
que estava calmo bebendo chá no sofá, com uma expressão de desdém. Ele não é um caipira vindo de uma cidade pequena. Ele saberá lidar com os assuntos da empresa. Pai, não o subestime. Eu olhei para Su Xiaoxiao pulando de raiva. Achei um pouco engraçado. De qualquer forma, ele é melhor do que você. Neste momento, Su Vanhou não disse nada. Ela me observava em silêncio. Ela achou que esse homem tinha surpresas inesperadas para ela. O pai de Su Vanhou estava com uma expressão séria. Seu olhar para Su Xiaoxiao estava cheio de reprovação. Mesmo que Yixin venha de uma cidade pequena, você não deveria zombar da origem dos outros assim. Você pode dispensar o jantar de hoje à noite. Fique em seu quarto e reflita bem. Neste momento, Su Jinjiao começou a falar. Eu acho que podemos deixá-lo tentar. Afinal, ficar em casa o dia todo, com certeza seria muito entediante. Ela gostou um pouco mais de mim porque pegou meu microfone. Ela teve um pouco mais de simpatia por mim. Neste momento, ela também estava me defendendo. Suave hesitou por um momento. Por fim, ela falou. Deixei-o estagiar na empresa primeiro para ver como é. Se não der certo, podemos encontrar outra coisa para ele fazer. Uma decisão irrevogável. É um fato que não pode ser mudado. Xu Xiao estava indignada. Foi Vanhou quem fundou a empresa sozinha. Ela não conseguiu refutar isso. Ela só conseguiu apertar o punho em segredo. Eu olhei para seu rosto delicado, que estava furioso. Ele sorriu de forma amigável. Eu vou. Você parece muito desapontado. Su Xiaoxiao arqueou uma sobrancelha e disse. Você só traz problemas, homem. Não sabemos que tipo de estrago você fará entrando na empresa. Eu não quero discutir com um garotinho. Então não fui mais atrás dela. De qualquer forma, minha entrada na empresa já é um fato consumado. Mesmo que Su Xiaoxiao esteja muito insatisfeita, ela só pode aceitar a realidade. Falou e fez. Na manhã seguinte, Su Vanhou me chamou para ir trabalhar na empresa juntos. Meu primeiro dia na empresa. Fui colocado no departamento de design pela Su Vanhou. Fui um funcionário comum. Eu sorri e cumprimentei os colegas ao meu redor. Uma pilha de documentos foi jogada pesadamente na minha mesa. Pronto. Esses são os trabalhos dos quais você será responsável. Trate os documentos e me envie por e-mail antes do meio-dia. Não pense que pode relaxar só porque alguém está olhando por você. Campus. A voz falante do homem parou de repente, olhando para aquele rosto bonito e familiar à minha frente. Liu Jie ficou paralisado de repente. Eu sorri e acenei. Faz tempo que não nos vemos. Liu Qingji. Eu, naturalmente, lembro do homem à minha frente. Naquela época, Liu Jie usava seu status de filho do diretor, porque a garota de quem ele gostava tinha uma paixão secreta por mim. Ele me oprimia repetidamente. Nós até brigamos por causa disso. Depois, fui expulso e fui para o exterior. Completei um duplo diploma. Foi só então que voltei para o meu país. Não esperava encontrar um inimigo inesperado. Ainda assim, me deparei com isso. O eu de agora é um pouco diferente de antes. Mas a teimosia que está em meu DNA não mudou nem um pouco. Meu sorriso se tornou frio. Fitei o rosto de Liu Jie, que estava se torcendo gradualmente. Ridicularizei. Você não percebe que sou incapaz de dizer uma palavra? Liu Jie, aproveitando-se de seu cargo de supervisor, ficou imediatamente mais confiante. Eu te dou 3 avisos. Seu chefe agora sou eu. Não tente fazer nada esperto comigo. Se você não trabalhar direito, eu terei muitas maneiras de te demitir. Eu simplesmente ri e disse. Então você já está começando a usar seu status para me oprimir. Então você deve se certificar de que está confortável nesse cargo. Assim que saí, a ira de Liu Jie irrompeu instantaneamente. Ele não pôde deixar de zombar. Ele começou a despejar uma a uma as memórias do passado. Você acha que alguém se atreve a apontar o dedo para mim? Depois de ter abandonado a escola, você não sabe nem onde anda. Talvez já tenha sido sustentado por alguma velha. Caso contrário, não saberia como encontrar um trabalho assim. Ao ouvir isso, meu semblante esfriou. Manter. Você está dizendo que eu sou mantida, não é? Ao ver minha pressão atmosférica que de repente caiu, Liu Jie ficou assustado e estremeceu. De repente, pensei que tinha poder e influência. E ele não passa de um garotinho bonito mantido. A arrogância voltou a aumentar. Já fiz tudo isso mesmo. E ainda estou com medo do que os outros vão dizer? Eu sou um pouco mais alta que Liu Jie. Inclinei-me levemente e ri friamente. Se o tio Su souber que seu futuro genro é chamado de garotinho bonito mantido, não sei se ele vai ficar furioso. O Sr. Jian, que tem um acordo matrimonial com a família Su, segundo as notícias. É você. Liu Jie geralmente não presta atenção nas notícias. Ele apenas ouviu falar um pouco sobre isso. Ele nunca poderia imaginar que tem um acordo matrimonial com a família Su.
Era ninguém menos que Jian Yixin, a quem ele sempre menosprezou desde pequeno. Ao pensar no poder da família Su, ele não pôde evitar um calafrio. Eu não quero relembrar os velhos tempos com estes colegas. Mal consigo levantar as pálpebras. É bom saber. Você atrapalhou meu trabalho. Supervisor Lin. Esta frase é o golpe final para Liu Jie. Liu Jie ficou com o rosto púrpura de raiva e abriu a boca. Não consegui dizer nada em resposta. Ele se endireitou. Sua voz soou ameaçadora. Embora você tenha um compromisso com a família Su, com a proteção da família Su, mas eu vou te dizer, na empresa, aqueles sem capacidade serão removidos eventualmente. Eu não me importo, com um sorriso no canto dos lábios. Vou ficar de olho. Liu Jie me lançou um olhar furioso. Ele saiu furioso, pensando em como poderia descontar a raiva. Às 11 da manhã, eu enviei os documentos para Liu Jie uma hora antes, mas não demorou muito para que ele me devolvesse. O documento não tinha nenhuma anotação, apenas duas palavras simples e diretas. Refazer. Então, esse Liu Jie com certeza vai encontrar um jeito de me irritar. Estou muito confiante no meu plano. Não houve alterações. Enviei de volta novamente. Sem dúvida, o plano foi rejeitado novamente. Eu também estou cansado de lidar com ele. Fui direto ao escritório do presidente com o plano. Su Vanhou estava na 10ª sala. Ao me ver entrar, ela perguntou levemente: há algo de errado? Coloquei o plano na frente dela e ri suavemente. Su Vanhou, o seu supervisor acha que meu plano não é bom o suficiente. Que tal você dar uma olhada pessoalmente? Ela deu uma olhada rápida. Enquanto as páginas eram folheadas, os olhos dela começaram a brilhar gradualmente. Essas ideias são abordagens não convencionais. Vencer com astúcia. Algumas opiniões até coincidem com o que ela pensava. Ela levantou a cabeça e perguntou: esta é a tarefa que Liu Jie lhe deu? Eu sorri e acenei com a cabeça. Su Vanhou notificou a secretária ao lado para chamar Liu Jie. Liu Jie me viu também. Ele me lançou um olhar fulminante. Foi então que ele perguntou cautelosamente: a caixa de... A voz de Su Vanhou estava um pouco fria. Esta é a tarefa que você deu a um novato? Liu Jie estremeceu por completo. Presidente. Su Vanhou lhe lançou um olhar severo. O plano mais importante deste trimestre. Você entregou para um novato redigir. Reprimir os subordinados. Liu Jie. Você tem muita audácia. Vou descontar 2 meses do seu salário. Su Vanhou nunca se irrita facilmente. Mas hoje, Liu Jie ouviu o tom frio em sua voz. Ficou tão assustado que tremia por inteiro. Liu Jie, desesperado, queria poder rasgar minha boca, mas não ousava se manifestar. Só podia competir internamente. Liu Jie ficou em uma situação complicada. Foi então que Su Vanhou olhou para. Su realmente é justo em recompensas e punições. Vanhou olhou para meu sorriso despreocupado. Pensamentos turbulentos. Foi realmente uma surpresa atrás da outra. Foi verdadeiramente impressionante. De fato, não decepcionou suas expectativas. Liu Jie foi punido nos últimos dias. Ao me encontrar, também saiu com o rabo entre as pernas. Mas olhando para o olhar furioso dele, eu sempre sinto que ele está guardando um truque na manga. Ao lado da máquina de café, eu encontrei inesperadamente Su Luoli. Ela piscou para mim e levantou a sobrancelha. Ouvi dizer que Su Vanhou fez isso por você. Até Liu Jie foi dispensado. Você, como homem, realmente é importante. Ouvindo o tom levemente sarcástico dela, eu me senti desconfortável por dentro. Mas na aparência continuei impassível. Como assim? Su Vice realmente ficou com inveja. É culpa minha por ter roubado o carinho da sua irmã mais velha? Ao ouvir isso, Su Luoli ficou com a expressão rígida. O Sr. Jian realmente adora fazer piadas. Eu, calmo, peguei uma xícara de café. Não foi o vice Su quem começou a brincar? Tudo isso é apenas um olho por olho, dente por dente. Su Luoli ainda estava sorrindo. O Sr. Jian realmente é interessante. Não é à toa que ele consegue fazer Su Vanhou, aquela workaholic, tratá-lo de forma especial. Mas o que foi dito deixou as pessoas desconfortáveis. Eu sorri e acenei com a cabeça. Obrigado. Mas a vice-presidente Su estava um pouco falante demais. O rosto de Su Luoli mudou levemente. Foi a primeira vez que ouvi alguém dizer que ela falava demais. Ninguém nunca conseguiu a fazer passar vergonha. Este é o primeiro. Então tá. Não vou interromper o Sr. Jian enquanto ele toma café. Su Luoli segurava uma xícara de café e se virou para sair. Eu a observei se afastar, pensativo. Meu plano foi apreciado pela parte parceira. O lucro deste trimestre está bom. A empresa decidiu realizar um jantar para celebrar o desenvolvimento próspero da empresa. Embora soubesse que eu não tinha. Eles pensam que é um caminho.
Para manter a honra da família Su, Su Van Ho decidiu me levar para comprar um terno. Com a experiência da última vez. Desta vez, escolhi diretamente as roupas que eu gostava. Joguei a conta para Su Van Ho pagar. Ambos voltaram para a empresa juntos. A entrada já estava lotada de repórteres. Vi as duas pessoas comparecerem juntas. Os repórteres se aproximaram em massa. Posso perguntar se os rumores sobre os dois terem sentimentos é verdade? Vocês podem responder diretamente? O olhar frio e distante de Su Van Ho percorreu o ambiente. Todos os presentes pararam para ouvir. Aproveitando esse curto intervalo, Su Van Ho me levou diretamente para dentro da empresa. Dizem que é um banquete, mas na verdade é apenas uma pequena reunião de negócios. Su Van Ho é o centro das atenções onde quer que vá. Ao redor, havia um grupo de pessoas tentando obter dicas dela. Eu me escapei sozinha para uma área de descanso ao lado. Comecei a comer as petições na mesa. Eu tinha acabado de sentar. Liu Jie se aproximou. Este não é o nosso grande protagonista, Jian Yixin? Por que não está acompanhando a noiva? Embora por fora pareça uma ironia, a inveja em seus olhos não pode ser escondida. Até mesmo isso que apareceu do nada. Qualquer um tem a chance de ser o noivo desprezado. E o Liu Jie? Por que não poderia? O supervisor Liu não recebeu salário recentemente. Como ele está se saindo? Eu não liguei para ela. Ela soltou essa frase de forma leviana. Liu Jie ficou pálido ao se lembrar daquilo. Jian Yixin. Não se gabe tão cedo. A infância da Su Van Ho com a Yixin. An Yixin é o genro reconhecido pela família Su. Você é apenas um órfão. Como você se atreve a se casar com a melhor CEO? Eu sorri. Eu nunca disse que tinha que me casar com Su Van Ho. Além do mais, eu não mereço. E você merece? Liu Jie sabe que eu sou bom em palavras. Portanto, ele se cansou de continuar a conversa comigo. Pare de semear discórdia. Eu te digo, mais cedo ou mais tarde, você vai sair da empresa. Só de pensar no plano de mais tarde. Ele sorriu de forma sombria. Eu disse com uma leve risada. Que truques você tem? Pode vir. Liu Jie não conseguiu me vencer em palavras. Só pode sair envergonhado. Vamos começar o ponto alto de hoje. Van Ho subiu ao palco. Começou a anunciar os resultados da empresa neste trimestre. No entanto, uma voz dissonante surgiu de um canto. Eu acho que os negócios deste trimestre têm problemas. Assim que essas palavras saíram, chocou a todos. O ambiente ao redor ficou em silêncio instantaneamente. Su Van Ho virou o olhar, com uma expressão calma. Você tem algo a dizer? Liu Jie ouviu a pergunta sobre o plágio. Ele rapidamente se levantou. Eu vou denunciá-lo. Jian Yixin plagiou o projeto. Você diz que ela plagiou? Que provas você tem? Liu Jie apertou os dentes. Ele imediatamente apresentou as provas que preparou. Eu fechei os olhos ligeiramente. Ele estava esperando aqui. A criatividade deste design foi retirado do trabalho de Aaron, um estudante de uma famosa universidade no exterior. Esse caipira é quem plagiou seu trabalho. Um é de uma universidade de prestígio. O outro é um caipira. Quem é mais leve e quem é mais pesado? Todos conseguem distinguir. Ao ouvir isso, o ambiente logo começou a murmurar. Esse Jian Yixin é muito ator, não é? Não se preocupe se não conseguir escrever. O que é plagiar? Como alguém assim merece ficar em nossa empresa? Su Van Ho desviou o olhar dessas pessoas e olhou para mim. Yixin, você tem alguma justificativa? Su Van Ho olhou para mim com aqueles olhos sorridentes. Senti uma inexplicável calma. Como se essa situação... Ela praticamente podia ter certeza de que não era minha culpa. Mas ela ainda queria ouvir o que eu tinha a dizer. Eu assenti com um sorriso. Serviço. De fato, usei um pouco de criatividade. Você é bastante atencioso. Liu Jie achava que essa já era uma vitória garantida. Naquele momento, a conversa começou a fluir sem restrições. Esse caipira nunca aprendeu nada na vida. Agora ainda está analisando a criatividade. Como alguém assim merece permanecer na empresa? Presidente, eu sugiro que ele seja demitido da empresa agora. Su Van Ho franziu ligeiramente a testa. Espere eu falar a próxima coisa. E se eu for o Aaron? Liu Jie simplesmente começou a rir. Você é o Aaron. Jian Yixin, não faça piada. Se você realmente é o Aaron, eu vou pedir demissão agora mesmo. Vou te deixar a posição de executivo. Um gênio como o Aaron, que completou 2 diplomas cedo. Como poderia voltar para o país, se rebaixar a ser um simples funcionário? O que você está dizendo? Eu perguntei desinteressadamente. Liu Jie estava decidido a vencer. Ele levantou o queixo e respondeu com orgulho. Sim, exatamente. Foi o que eu disse. Eu subi ao palco. Tirei o celular e conectei ao projetor. Em seguida, liguei para uma videochamada.
Alguns segundos depois, um gentil velhinho apareceu na tela. Este é o professor Andrew, que ganhou o prêmio Nobel 2 vezes. Todos ficaram imediatamente surpresos. Não esperava que Jian Yixin conhecesse alguém assim. Eu sorri levemente. Olá, professor. Peço desculpas por te incomodar assim. Andrew parecia não estar aborrecido. Ver meu sorriso radiante. Eu realmente sou o Aaron. Você não entra em contato comigo há muito tempo. Você me ligou desta vez. Estou muito feliz. Eu nem quero fazer experiências. Eu sorri e balancei a cabeça. Desculpe, professor, estou te incomodando. O professor precisa se esforçar para fazer as experiências. Nós dois conversamos e sorrimos em uma língua estrangeira. Um grupo de pessoas ficou em silêncio, sem coragem de falar. Conseguir entrar na SU. Basicamente, todos vêm de universidades renomadas. O diálogo entre os dois pode ser entendido basicamente. Mas o mais difícil de entender não são essas línguas estrangeiras. Mas o que é mais surpreendente é que Jian Yixin realmente conhece essas pessoas. E a partir da resposta do mentor Andrew, podemos saber. Eu realmente sou o Aaron. O humor de Liu Ji desmoronou de repente. Ele olhou para a tela com incredulidade. Depois olhou para mim. Desmoronou instantaneamente. Ele perdeu. Perdeu de forma desastrosa. Eu desliguei o telefone. Olhando para Liu Ji, que parecia um espectro, eu ri friamente. Eu usei minha própria criatividade. Será que também vou ser acusado de plágio? Liu Ji abriu a boca, mas não conseguiu falar. O coração de Su Vanhou já não pode ser descrito como chocado. De fato, este homem sempre traz surpresas inesperadas para ela. Liu Ji, esta noite, você vai ao departamento financeiro pegar seu salário e ir embora. Su Vanhou não tolera pessoas arrogantes como ele permanecerem na empresa. Uma frase selou o destino de Liu Ji. Esta comédia terminou perfeitamente. Su Vanhou decidiu me levar para casa. Eu ainda tenho coisas importantes a fazer. Portanto, eu recusei-a. Saí de casa e peguei um carro. Gu Qingdan já estava esperando há muito tempo no carro. Yixin, você já está melhor, não é? Eu ri com um PFFT. Já estou bem há tempos. Vamos andar rápido. Vamos nos apressar. Caso contrário, vai acabar. Gu Qingdan assentiu. Pisou fundo no acelerador. O carro disparou. Estamos indo para uma cidade subterrânea. Esta noite, vai ser leiloado um computador de alta tecnologia. Dizem que foi deixado por um hacker de classe mundial. No mundo, só existe esta. Eu gosto muito de mexer com essas coisas. Eu preciso garantir esse computador. Quando chegamos ao local, era a vez do computador que fecharia o leilão. O preço inicial do leilão era de 10 milhões. Houve ás e murmúrios ao redor. Eu não fiz nenhum movimento. Quando os sons começaram a diminuir, as pessoas começaram a oferecer lances. 21 milhões. Tem mais alguém interessado? Gu Qingdan levantou devagar a plaquinha. 31 milhões. Alguém ainda dá mais? 2 milhões. Meu sorriso congelou nos lábios. Olhando de longe, havia uma silhueta excessivamente familiar. Infelizmente, muitas pessoas ali estavam de óculos. Era difícil distinguir quem era naquele momento. 3 milhões. Gu Qingdan continuou a aumentar seu lance. 3 milhões por um computador já era o limite. Ao redor, ninguém mais fez lances. Apenas aquela estranha de óculos levantou a plaquinha. 4 milhões. 4. Gu Qingdan virou-se para perguntar ao meu lado se eu ainda queria continuar a aumentar o lance. Eu balancei a cabeça. Disse, sem alternativas. Então, vamos deixar isso para essa pessoa. Um golpe decisivo. Gu Qingdan não levantou mais o cartão. O computador acabou indo para a casa dela. Após o término, Gu Qingdan levou Lian para casa. Assim que chegamos à entrada do leilão, fomos parados por um grupo de pessoas. À frente estava uma mulher loira de olhos azuis usando óculos. Sua presença exalava uma aura de nobreza. Quanto tempo! Mesmo com ela usando óculos, eu reconheceria ela de imediato. De repente, eu falei com surpresa. Irmã mais velha. O que você está fazendo aqui? Companheira de escola. E suas habilidades de hacker são excepcionalmente boas. Xia Bingshui riu suavemente. Eu vim aqui para arrematar esse computador. Você se esqueceu, esposa? Daqui a 2 dias é seu aniversário. Eu sei que você gosta. Vim especialmente ao Reino do Dragão para isso. Quanto tempo você vai ficar? Quanto tempo? Eu vou embora amanhã. Eu realmente queria enviar isso para você. Agora está tudo bem. Eu vou te enviar diretamente. Estou um pouco chateado. Se eu soubesse que era você, eu não teria competido com você. Dei tantos dinheiro à casa de leilão de graça. Xia Bingshu estendeu a mão e acariciou minha cabeça. Não tem problema. Apenas 4 bilhões.
O que importa é que você esteja feliz. Luzes e sombras piscavam no canto. Logo desapareceram. Os dois conversaram um pouco sobre trivialidades. Tia Bingshu foi embora mais cedo para pegar o avião. Eu voltei para a casa do Isu. No dia seguinte, bem cedo, eu desci para comer. Os olhares de todos ficaram muito estranhos. Realmente não esperei por isso. Então você realmente é um aluno exemplar. Ignorar as provocações dela. O pai de Su lançou um olhar severo para ela. Fale menos. Hoje é fim de semana. Então eu decidi. Nossa família toda vai subir a montanha junta. As 5 garotas estavam um pouco relutantes. Subir a montanha. Cansativo e quente. Elas realmente não têm interesse nenhum. Não importa. Tenho algumas cirurgias para fazer. Pode ser um pouco complicado. Su Ximian se levantou, preparando-se para sair, mas foi interrompida pelo pai de Su. O que foi? Na sua hospital, além de você, não há mais outros médicos? Su Ximian deu um sorriso sem graça. Coçou o nariz. Agora estava pensando em arranjar uma desculpa para sair. Su Jinjiao e Su Xiaoxiao pararam de falar. Então ficou decidido de forma alegre. Vamos partir em breve. Ninguém pode resistir às ordens do pai de Su. O grupo se trocou para roupas de escalada. E foram juntos ao ponto turístico mais famoso da região. Ao chegar no local, eu vi à primeira vista vestindo um terno e um sorriso no rosto, An Yixin. A mãe de Su viu An Yixin. Ela sorriu tanto que não conseguia fechar a boca. An Yixin, você conseguiu vir. Eu achava que você não viria. An Yixin disse sorrindo. Você mesmo disse. Como eu poderia não vir? Xiao Li sempre fala o que pensa. Olhando para o que ele estava vestindo, fez uma careta. Quem vem escalar vestindo um terno? Como escalar? Eu levantei um canto da boca. Essa Su Xiaoxiao é até bem interessante. A expressão de An Yixin ficou pálida. Desculpe. Eu não costumo escalar montanhas. Eu também não sei. Eu o observei com seu rosto cheio de culpa. Estou com um pouco de dor de cabeça. Esse homem pode estar tramando algo. Se soubesse disso, não teria vindo. Lhe lancei um olhar. Bom, por que você se importa com o que eles vestem? Depois de dizer isso, puxou An Yixin e foi embora. Nós seguimos atrás. Pelo caminho, Su Vanhou permaneceu em silêncio. Eu a vi em silêncio e levantei a sobrancelha. Su Vanhou, sorrir mais fará você parecer mais jovem. Ela não se importou com minha provocação. Ela apenas olhou para a paisagem ao longe. De repente, eu não prestei atenção e pisei em uma pedra. De repente, torci o pé. Eu franzi a testa com força, segurando o tornozelo. Ao ver isso, Su Vanhou inclinou a cabeça e perguntou. Torci o pé. Não posso andar? Eu estava suando frio de dor. Su Vanhou me viu em sofrimento. Ela me ajudou a me levantar. Eu conseguia sentir claramente o aroma de menta nas roupas dela. Minhas orelhas ficaram instantaneamente vermelhas. Eu consigo fazer isso sozinha. Com esse inchaço todo, ainda está se fazendo de durona. Su Vanhou, com um rosto sério, disse que há um hospital na montanha. Assim, podemos pedir para Ximian te ajudar a desinchar. Acompanhada por Su Luoli, que viu a situação. Ela soltou um sorriso malicioso. Su Vanhou, realmente não esperava. Então, realmente existe um homem que Su Vanhou se importa. Finalmente, a árvore de ferro de 1000 anos floresceu. Su Vanhou respondeu de forma irritada. Pare de enrolar. Su Xiaoxiao revirou os olhos. Que hipocrisia. Su Ximian estava ocupada lidando com questões do hospital. Su Jinjiao estava falando ao telefone com o agente. As duas não tinham tempo para se preocupar com o que estava acontecendo aqui. An Yixin realmente prestou atenção. Olhando para Su Vanhou me ajudando. Sentindo uma inveja enorme. Pensando nisso, a pressão de An Yixin caiu de repente. A mãe Su percebeu ao lado. Olhando para ele, perguntou um pouco desanimado. O que houve? Você parece um pouco baixo astral. An Yixin olhou para mim e disse. Será que Vanhou gosta do Yixin? Su Luoli se virou rapidamente, vendo que estava colado em Su Vanhou. Seu rosto se fechou. An Yixin, vou te dar uma explicação. Eu fui levado para um hospital temporário para tratamento, aproveitando que um monte de gente não estava por aqui. A mãe Su entrou no meu quarto. Eu tenho algumas coisas para te dizer. Desde a última vez que os dois se reconciliaram, eu e Su praticamente não temos mais contatos. Olhando ela se aproximar, pensando no que estava acontecendo, eu sorri. Tia, você disse. Você parece estar muito próximo da Vanhou ultimamente. Você mencionou essa frase. Mas eu entendo tudo de uma vez. Aqui há ações. Comprar roupas. Retirar peixes. Eu espero que o noivo de Vanhou seja An Yixin. Não importa se é. Não importa quem de vocês. Eu nunca poderia concordar em ir junto.
Isso é para me pressionar. Eu sorri de maneira amigável. Tia, fique tranquila. Eu não tenho nada em mente sobre Su Van Ho. Melhor assim. Ela mostrou um sorriso satisfeito. Na verdade, meus outros 4 filhos também são muito talentosos. Você pode escolher entre eles. Enjoativo. Você é uma criança inteligente. Isso não afetou meu humor. Depois que a mãe Su saiu, comecei a trocar mensagens com Gu Kingan. Kingan, me envie algumas garrafas de remédio especial. Gu Kingan tocou a testa. Shen, por que você está tão azarado ultimamente? Como essa pessoa fala assim? Claro, acabei de dizer isso. Su Luoli entrou pela porta. Senhor Jian, você está melhor? Su Luoli sentou-se naturalmente ao lado. Parece que somos muito íntimos. Meu semblante estava impassível. O que a senhorita Su está fazendo aqui? Eu só vim me importar com você. Su Luoli sorriu. Não consigo distinguir o verdadeiro do falso. Eu me lembro que não tenho muito a ver com Su Luoli. É como a doninha desejando feliz ano novo para a galinha. Provavelmente não tem boas intenções. Se tem algo a dizer, fale, não precisa esconder. Su Luoli curvou os lábios. E se eu disser que tenho um certo interesse por você? Ao ouvir isso, não consegui evitar de fazer uma careta. O que você acha? Suas palavras são confiáveis? Su Luoli inclinou-se levemente. Seu sorriso se ampliou ainda mais. Como você não acredita nisso? Isso me deixa tão triste. Eu a olhei rapidamente. A corvo sempre vence. Su Luoli riu suavemente. Jardim. Eu estou falando sério. Neste momento, Su Van Ho entrou pela porta. E logo nos viu em uma posição ambígua. O olhar dela escureceu. Eu estou atrapalhando vocês? Uma cena assim. É um pouco ofuscante. Su Luoli observou suas expressões sutis. Ela teve um momento de alegria secreta. Todos vieram visitar Yishin. Ela mudou de apelido intencionalmente. Isso mostrou que a relação entre os dois não é comum. O nome Yishin foi pronunciado por ela de forma íntima. Será que Su Luoli está interessado em Jian Yishin? O olhar de Su Van Ho carregava uma confusão indecifrável. Ela fez um som de concordância. Então virou-se e saiu. Su Luoli conseguiu irritar Su Van Ho. Ela estava de bom humor. Ao sair, ela me pediu para cuidar da saúde. Cada pessoa presente tinha seus próprios pensamentos. A atmosfera acabou sendo constrangedora. Além disso, eu estava ferido. O pai Su fez um gesto amplo. O grupo voltou para casa em grande estilo. Eu também, por causa do meu ferimento. Fui levado para o hospital onde Su Shinen estava. O pai Su bateu raramente à porta do meu quarto, olhando para o meu rosto. Ele se lembrava de seus camaradas de guerra. Yishin, agora estou me sentindo um pouco melhor. Tudo culpa daqueles filhos da mãe. Não consegui cuidar bem de você. Te ferindo. Bai Fan. Esses são todos os meus problemas. Eu tomo cuidado por conta própria. Não é da conta delas. O pai Su segurou minha mão. Yishin, fique tranquilo. Se alguém casar com você, eu darei a ela 20% das ações da família Su. E também 20 casas em Pequim. Ninguém se atreverá a te tratar mal. Esta é a promessa do pai Su. Fiquei emocionado ao ouvir isso. A emoção foi se espalhando lentamente. Su Shinen na porta estava prestes a bater e entrar. Sua mão levantou-se. Então, foi atraída por essas palavras. Ela ficou paralisada no local. Casar-se com Jian Yishin. Poderia obter tantas coisas. Cada uma das 5 tinha apenas 5% das ações. Casar com ele. Surpreendentemente, há 20% das ações da família Su. O pai Su fez mais algumas recomendações. Atendeu a uma ligação e saiu apressadamente. Su Shinen mal conseguia conter sua alegria interior. Ela parou na porta e respirou fundo. Esperou sua emoção se estabilizar. Quanto mais rápido. Ao me ver, o olhar dela imediatamente se suavizou. Ela se aproximou de mim. Estendeu a mão e apertou meu tornozelo. Está doendo aqui? Embora soubesse que era uma consulta médica, eu me senti estranhamente incomodado. Forcei um sorriso. Estou me sentindo muito melhor. Não dói tanto. Su Shinen sorriu suavemente. Que bom que não é nada. Se acontecer alguma coisa, lembre-se de me ligar a qualquer hora. Esse tipo de preocupação tão atenta me deixou um pouco desconfortável. Eu fiquei paralisado por um momento. Parecia não entender por que a Shinen se importava tanto comigo antes. Como ela mudou de atitude de repente. Começou a se importar tanto assim comigo. Até Su Shinen sair. Eu não percebi. Esses dias que passei no hospital, Su Van Ho nunca veio me visitar. Recentemente, a empresa está em um período de desenvolvimento estável. Não deve haver muitas coisas. Pensando e repensando. Su Van Ho deve estar se referindo àquela última vez.
Ela está me evitando de propósito. Então, no dia em que meu corpo se recuperou para trabalhar, ela especificou que queria ir no carro da Su Van Ho. A pessoa da Su é tão boa. Não se importaria de pegar um carona, certo? Eu me sentei como se já me conhecesse. E ainda coloquei meu cinto de segurança. Por que não pegar o carro da Lu Li? Su Van Ho disse friamente. Eu sorri levemente. Na verdade, eu gosto de você. Rápido, entre no carro. Estamos prestes a nos atrasar. Mas, o que posso fazer? Só posso contar com alguém para me levar ao trabalho. Durante todo o caminho, meu olhar estava do lado de fora. A brisa soprava meus cabelos soltos. Havia uma certa desordem charmosa. Su Van Ho não pôde evitar responder. Qual é a sua relação com Lu Li? Eu ouvi isso e me virei para olhar para ela. Qual é a relação com o preço das ações? Su Van Ho perguntou hesitante. Então, o que vocês fizeram naquele dia? Eu a olhei sorrindo. Ouvir apenas um lado da história. Isso não é algo que você, Su Van Ho, deveria fazer. Su Van Ho ficou com um olhar surpreso. Não consegui evitar um sorriso. Consegui capturar o sorriso nos lábios dela. Eu a provoquei com um sorriso divertido. Su Van Ho, você se importa tanto com meu relacionamento com os outros? Você não está gostando de mim, está? O rosto de Su Van Ho instantaneamente ficou vermelho. Eu não pude evitar e ri alto. Su Van Ho na verdade também fica vermelha. Muito interessante. Para evitar que eu dissesse algo que ela não conseguiria responder, Su Van Ho pisou fundo no acelerador, com a maior velocidade para a empresa. Ao chegar na empresa, eu imediatamente notei um visitante inesperado. An Yixin estava sentado na posição do chefe do departamento de design. Ao me ver chegar, imediatamente abriu um sorriso e começou a fazer pequenas conversas. Jian Yixin, você chegou. Sua saúde já melhorou? Fala isso, mas... An Yixin queria que eu nunca melhorasse. Eu acenei com a mão e disse de forma neutra. Agradeço ao Sr. An pela preocupação. Está tudo bem. An Yixin de repente lembrou de algo. Ele sorriu e disse. Isso é bom. A propósito, Van Ho disse que o departamento está sem um diretor. Então eu me ofereci para assumir. Você não vai me recepcionar mal, vai? Eu ri levemente. Claro que não me importo. O Sr. An é quem vai se casar com a madame. É só uma supervisão do departamento. Não é nada demais. O rosto de An Yixin ficou pálido de repente. Jian Yixin, como você pode dizer isso sobre mim? Também tenho medo de que você não fique satisfeito. Afinal, eu já cheguei como supervisora. E você é apenas uma funcionária comum. É inevitável que você fique insatisfeita. E daí se você é um aluno exemplar? Su Van Ho ainda se importa com ele. Isso faz com que ele seja superior a mim. Eu ri sarcasticamente. Você é um verme no meu estômago? Você ainda sabe que estou insatisfeita. Enquanto o senhor me cumprimentava, os dois planos já estavam prontos, certo? Dedique mais do seu tempo e energia aos assuntos da empresa. Faça menos coisas sem sentido. An Yixin estava frustrado. Ele não conseguia superar aquele homem. Os dois se separaram sem harmonia. Eu voltei para o meu lugar. Comecei a trabalhar seriamente. Era meio-dia. Fui ao escritório da Su Van Ho discutir o próximo passo do plano. Mas vi An Yixin no escritório, envolvendo Su Van Ho. Van Ho, já é meio-dia. Vamos almoçar juntos? Eu estava na porta prestes a me virar e sair. Fui chamada de volta por Su Van Ho. Jardim Fan. Entre, por favor. Eu mordi os lábios, com um olhar penetrante. Eu não vou atrapalhar vocês aqui? Su Van Ho continuou a responder. Você vem. Vamos discutir esse plano. Essa recusa explícita deixou An Yixin um pouco atordoado. Ele realmente não esperava. Su Van Ho, que nunca o rejeitou. Hoje, surpreendentemente, por Jian Yixin. Deixá-lo de lado. Ele estava tão irritado que se sentia desconfortável. Mas ao olhar para Su Van Ho, ela ainda tinha uma expressão de injustiça. Van Ho, claramente fui eu quem agendou primeiro. Van Ho disse. Preciso priorizar as questões da empresa. Tem algum problema? An Yixin foi rejeitado novamente. Ele mordeu o lábio. Ficou em silêncio. Depois que An Yixin saiu, eu olhei para sua silhueta solitária. Não pude deixar de rir por dentro. Você tem certeza de que vai machucar seu pequeno amigo de infância assim? Su Van Ho me lançou um olhar. Olhando o plano. Eu sorri. Parece que Su Luoli estava certa. Você realmente é um workaholic. Su Van Ho não continuou a conversa. Ela olhou para o plano, com a cabeça baixa. Os dois modificaram o plano. Já era 3 horas da tarde. Meu estômago de repente roncou em um momento inoportuno. Su Van Ho levantou uma sobrancelha. Zhao Si, vou te levar para comer. Su Van Ho me levou a um lugar. A minha loja de macarrão favorita.
Pedimos 2 porções de macarrão. O canto da minha boca se levantou. A senhorita Su realmente come esse tipo de comida. Mesmo comendo macarrão, Su Van Ho. Cada movimento dela é cheio de elegância. Ela mastigou o macarrão, com um sorriso. Então você acha que eu como o que normalmente? Comida ocidental. Ou comida japonesa? Eu balancei a cabeça. Eu simplesmente não esperava que a senhorita Su também gostasse de comida simples. Eu ri ainda mais livremente. De repente, eu falei seriamente. Mas eu também gosto muito. Comia todo dia quando era criança. Eu acho que nenhuma comida se compara ao macarrão que meu pai fazia. Infelizmente, as coisas mudaram. Não vou ver. Su Van Ho ficou em silêncio. Com a cabeça baixa, ela comeu o macarrão. Mas seu coração foi levemente agitado. Esta é a primeira vez que ela me ouve falar sobre minha família. Embora Kian Kian tenha mencionado. Embora tenha sido breve. Mas ela ainda se sentiu bastante tocada. Retornamos à empresa. Eu estava prestes a me sentar para trabalhar. Um colega ao meu lado me deu um tapa no ombro. Jian Yixin, você precisa ver o Weibo. Você se meteu em problemas. Meu coração apertou. Abri o Weibo e dei uma olhada. Grandes palavras brilhavam e eram ofuscantes. Jian Yixin tem um noivado com a família Su. E tem um envolvimento íntimo com uma mulher estrangeira. Jian Yixin parece gentil, mas na verdade é um rei do mar. As mulheres da família Su são todas manipuladas. Cercado por tantas mulheres, a quem eu acabarei pertencendo? No Weibo, havia também uma imagem borrada. A foto era daquele dia na venda subterrânea. A cena entre mim e minha irmã mais velha. Nós dois estávamos rindo muito felizes. Parecia realmente um pouco íntimo. Embora ambos estivessem usando óculos escuros. Mas era fácil reconhecê-los. Eu apertei os olhos e um frio percorreu meu coração. Eu quase posso ter certeza de quem está por trás disso. Eu imediatamente liguei para Gu Kingdom pedindo para ela retirar o trending topic. Ao mesmo tempo, eu também fui imediatamente chamado de volta para a casa do Isu pelos pais Su. Quando eu saí da empresa, por acaso, Su Van Ho também estava indo para casa. Mas Van Ho apenas me lançou um olhar indiferente. Ela se virou e foi embora. Presumo que Van Ho também já esteja ciente do trending topic. Eu voltei para a casa do Isu. Todos na casa do Isu estavam presentes. Logo de cara, levei uma bronca sem cerimônia. Eu sempre pensei que você era uma boa criança. Não esperava que você fosse assim. Eu franzi a testa e não rebati. Apenas disse em voz baixa. É tudo um mal-entendido. Estava furioso. Você pode não gostar da minha filha. Mas você prometeu se dar bem com minhas filhas. Enquanto namora secretamente outra mulher. Você se sente bem com isso? Eu sei. Se essa situação não for esclarecida, talvez o pai Su também fique desanimado por causa disso. Su Xiaoxiao sempre teve aversão a mim. Disse com um sorriso. As evidências estão à vista. Você já devolveu 4. Eu balancei a cabeça. Não é como vocês pensam. Essa pessoa é apenas minha irmã mais velha. O olhar frio de Su Xiaoxiao se fixou em mim. No campus. Mesmo que seja minha irmã mais velha. Essa atitude tão íntima. Deve ser alguém próximo, não? Já chegamos a esse ponto. Você ainda está se defendendo. O pai Su franziu levemente a testa, com uma expressão complexa. Ele me olhou e perguntou calmamente. Shen, é verdade o que eles dizem? Você realmente está com essa pessoa? Eu falei com indiferença. Essa pessoa é apenas minha irmã mais velha. Se você não acredita, eu posso ligar para ele. O canto dos lábios da mãe Su se curvou em um sorriso frio. O que uma ligação pode provar? Na hora, vocês podem combinar os depoimentos. Não é assim que vocês conseguiriam enganar a todos? Nesse momento, Su Jinjiao, que estava navegando na rede social, falou surpreso. Olhem a rede social. Alguém publicou um texto longo. É um chinês no exterior. É idêntico à mulher da foto. Naquela gola está escrito: eu já tenho noivo. E vou me casar em junho deste ano. Eu vejo Jian Yixin como um irmão mais novo. Cuidar dela é uma tarefa que o professor me deu. Portanto, não há necessidade de se preocupar demais. Espero que os internautas sejam compreensivos. Um jovem. Xia Bingshi ganhou vários prêmios no exterior. É muito conhecida. Suas palavras, naturalmente, ninguém se atreve a contestar facilmente. Assim, o vento mudou de direção rapidamente. Até mesmo houve quem começasse a especular. Quem é a pessoa que tirou esta foto? Quem é tão entediante a ponto de querer prejudicar Jian Yixin? A senhora Su, que estava tão raivosa momentos atrás, de repente se acalmou. O senhor Su exibiu um sorriso satisfeito. Eu sabia que isso aconteceria. Meu julgamento não estava errado. Yixin, você foi injustiçado. Eu acenei com a cabeça e sorri. Tio Su,
Obrigado por confiar em mim. Su Xiaoxiao também estava um pouco constrangida. Ela tocou o nariz e disse com determinação: Desculpe, mas eu ainda não gosto de você. Eu a olhei de relance, sem me importar. A situação já acabou. Então não vamos mais investigar isso. E acenei com a mão. Assim, o grupo de pessoas se dispersou. Su Vanhou estava de pé a não muita distância, observando-me ficar ali em silêncio, lidando com isso de forma calma e serena, sentindo algo diferente dentro de mim. Eu a vi sorrindo para ela, com a cabeça inclinada. Você também acha que eu estou envolvido com outra mulher? Su Vanhou permaneceu em silêncio. Considerou isso como uma aceitação tácita. Ela admitiu que estava, de fato, um pouco interessada, mas ainda não chegou a confirmar que sou esse tipo de pessoa. Eu a olhei, e seu sorriso não chegava aos olhos. Esta confusão chegou ao fim. Imediatamente pedi a Gu Qingdan para investigar quem estava por trás disso. Como esperado, An Yixin subornou um repórter. Ele obteve essa foto e a postou online. Parece que da última vez que lidei com a família An, fui muito leve. Tanto que esse An Yixin ainda tem energia para fazer essas palhaçadas. Gu Qingdan está avisando que o contrato entre Lan Xian e a família An foi cancelado completamente. E não haverá mais colaboração no futuro. A colaboração atual será cancelada imediatamente. A compensação por rescisão de contrato não é um problema. Gu Qingdan está com uma expressão fria. Como previsto, é novamente An Yixin. Pode deixar, irmão Jian. Desta vez, com certeza não irei deixar a família escapar facilmente. Sem Lan Xian, a família pode dizer que perdeu uma grande fonte de lucro. Eles vão perder, no mínimo, várias dezenas de bilhões. A empresa Lan Xian divulgou um comunicado, proibindo qualquer colaboração com a família An. Isso também despertou a suspeita de Su Vanhou. Toda vez que algo acontece com Lan Xian, a família enfrenta uma crise. Será que Gu Qingdan está me ajudando a vingar-me de An Yixin? Naquele dia, eu acabei de finalizar o plano final. Neste momento, eu estava me preparando para sair. Su Vanhou de repente me chamou. A família está enfrentando uma crise. Foi você quem armou isso? Eu fiquei atordoado. De repente, comecei a rir. O segurança estava atento. Você acha que eu tenho tanta habilidade para acabar com uma grande corporação como a An? Su Vanhou manteve uma expressão séria. Mesmo que você não tenha. Mas Gu Qingdan tem. Lan possui. Jian Yixin. An Yixin pode ser um pouco desagradável, mas você não precisa agir assim com ele. Meu olhar era frio como gelo. Su He realmente se preocupava com ele. Até já estava questionando. Su Vanhou franziu a testa. Área de suco. Ela claramente não quis dizer isso. Eu olhei para o quarto de Su Vanhou. Sala de leitura. An Yixin é realmente tão ingênuo e bondoso como você pensa? Su Vanhou se lembrou de como An Yixin, quando criança, ficava triste por tanto tempo só por matar uma formiga. Ela abaixou a voz. Eu acho que sua verdadeira natureza não é. Já chegamos a esse ponto. Então não há mais nada a dizer. Eu disse com uma expressão neutra. A crise na família é um problema dele. O cancelamento da parceria com a Lan Xian não tem a ver comigo. Se Su He precisa pensar quem está por trás disso, seria melhor ligar para o corte da Lan Xian e esclarecer isso. E não dificultar a vida dos meus funcionários aqui. Depois de soltar essas palavras, me virei e fui embora. A festa do aniversário da família Su está chegando. Na ocasião, muitos convidados e personalidades serão convidados. Su Vanhou passou a tarefa de planejar a festa para An Yixin. Eu ouvi falar sobre isso. Minha mão tremeu levemente enquanto escrevia. Gosta de An Yixin? Não é à toa que você sempre defende ele. Então você já tem alguém em mente. Depois do trabalho, eu liguei diretamente para Gu Qingdan e pedi para ele ir ao bar beber. No bar Noite Escura, Gu Qingdan olhou para o copo brilhante em suas mãos e sorriu. Você também pode estar de mau humor. O que aconteceu? Foi aquele grupo da família Su que te intimidou? Eu peguei o copo e bebi tudo de uma vez. Eu já disse da última vez. Como isso é possível? Gu Qingdan revirou os olhos. Então você me chamou para vir beber e desabafar. Eu fiz um movimento com o dedo e bati de leve na cabeça dela. Se quiser beber, beba. Se não quiser, não beba. Se não for beber, saia. Gu Qingdan segurou a testa. Beba, beba, beba. É verdade. Eu fui enchendo copo por copo. Logo comecei a ficar um pouco bêbado. De repente, eu quis jogar verdade ou consequência com Gu Qingdan. Quem a garrafa apontar, deve flertar com alguém. Se perder, deve tomar 3 goles. Na primeira rodada, Gu Qingdan perdeu. Ela pegou o copo e foi até um cara. Em pouco tempo, ela vai conseguir o contato dele. Na segunda rodada, a garrafa parou em mim. Eu me levantei, balançando um pouco.
Fui diretamente para um grupo de pessoas não muito longe. Na multidão, Su Van-ho olhou para minha imagem bêbada. Levantou uma imagem. Jardim. Eu sorri levemente e estendi o dedo, passando pela multidão. Finalmente, ele parou em Su Van-ho. Você é a mais bonita. É você então. Su Van-ho ficou em silêncio, observando meu próximo movimento. O que você acha de mim? Eu bebi tanto que meu corpo estava quente. Inconscientemente, abri alguns botões da camisa. Minha aparência se tornou ainda mais irreverente. Eu me inclinei sobre Su Van-ho, acariciando seu cabelo sedoso. O aroma da mulher invadiu minhas narinas. Um pouco embriagado. Su Van-ho de repente ficou irritada. Ela me ajudou a sentar no sofá. Seu olhar estava frio. Jian Yixin. O que você quer fazer? Ao ouvir sua voz, eu murmurei. Su Van-ho. Ah. Deixe pra lá, eu não quero mais. Eu lutei para tentar me levantar, mas fui empurrado para baixo por Su Van-ho. Agora estou mais calmo. Eu sorri levemente. Eu já disse que não quero mais. Por que você ainda está insistindo em me incomodar? Su Van-ho me guiou diretamente para o quarto no andar de cima do bar. Você está bêbado e correndo feito louco. É fácil de acontecer algo ruim. Eu já estou quase bêbado. Neste momento, comecei a falar bobagens. Su Van-ho é realmente a pessoa que eu mais odeio no mundo. Su Van-ho ouviu isso e, com um olhar sério, perguntou: Por que você odeia Su Van-ho? Ao ouvir essa pergunta, eu me empolguei e comecei a desabafar. Por que ela não confia em mim? E ainda ajuda os outros a me maltratar. Eu estou tão injustiçado. Su Van-ho disse, sem jeito. Ela se importa com você. Não está te maltratando. Ao ouvir isso, eu não pude deixar de franzir a testa. Você está mentindo. Ela gosta do An Yixin. Por isso, ela sempre o ajuda a me maltratar. Su Van-ho nunca me viu assim. Pareço uma criança que foi injustiçada. Cada movimento meu causa um pouco de dor. Ao ouvir minhas queixas, ela de repente percebeu que o que fez não foi muito bom. No futuro, ela vai acreditar em você. E não vai te intimidar. Mas ela gosta do An Yixin. Ela ainda vai ajudar o An Yixin no futuro. Depois de dizer isso, eu perdi completamente a consciência. E adormeci profundamente. Su Van-ho olhou para meu rosto adormecido e disse suavemente: Quando foi que eu disse que gostava do An Yixin?